naquele momento, né, a vida espiritual do meu pai sempre foi uma inconstância, né? Minha mãe sempre uma mulher fervorosa, mas meu pai dividia muito a adoração dele. Mas naquele momento, ele correu até o banheiro e ele disse: Senhor, essa é a primeira morte no meio da minha família. Essa vai ser a primeira morte no meio dos meus irmãos, os filhos nasceram tão tranquilos. Por que agora o meu teria que ser assim? Ele fala para mim que no banheiro daquele hospital ele dobrou o joelho no meio do mijo mesmo, no chão. Ele colocou a cara no vaso ali e ele falou assim: se o Senhor der vida para o meu filho e não deixar ele morrer como as outras crianças morreram, eu quero servir o Senhor de uma forma muito melhor. Eu estava pregando dentro de um ônibus, uma condução lotada de gente. Só imagina uma condução lotada de gente. O ônibus estava descendo e ele estava assim, ó, ele estava na descida. E eu pregando dentro da condução, a única força que vai ter para mudar a tua vida, a tua história, se chama Jesus. O motorista com aquela condução lotada, era gente que tinha até quase ali em cima do motorista, era lotado. E eu pregando dentro da condução. O motorista me levanta, ele para o ônibus numa descida, carro buzinando atrás. Ele para, o motorista para o ônibus, levanta no meio de todo mundo em mistério. Só que eu tinha conversado com o capelão, falei assim: capelão, escreva uma carta, porque eu quero entrar de sala em sala, eu não quero que não esteja nenhum problema. Isso aí eu falei com ele lá no começo. Aí ele falou assim: ô Fábio, eu vou te ajudar a escrever uma carta. Ele nunca escreveu essa carta, né? Mas assim, isso daí não me impediu, né? Mas gerou um grande problema depois, que eu fui levado à sala dos doutores, do diretor, e já queriam me expulsar da faculdade. Isso aqui não se pode fazer. Eu lembro que eu sentei lá na mesa deles e eu falei: meu Deus, agora vai berrar o negócio aqui. Ele falou assim: ó, o que é que você fala de sala em sala? Então foi uma época que literalmente se afundou, mas foi uma época que eu reencontrei a Asminha, né, que hoje é a minha esposa. E eu comecei a conversar com ela, né? A gente foi trocando uma ideia, eu lembro que eu marquei alguma coisa pra gente estar junto, e eu falei com ela e falei assim: ó, eu não tô mais pregando, né? Hoje eu vou falar pra você, eu tô usando droga, tô cheirando cocaína, sabe? É uma coisa totalmente nada a ver, mas apareceu na minha caminhada. Eu tô usando droga, né? Tô bebendo e não tô pregando mais. Ela falou assim: eu duvido que você tá fazendo isso. Eu falei assim: tô, não desacredita não. Meu, foi um negócio terrível, terrível, eu sentia fraqueza. Eu comecei a correr no meio da rua e o diabo falando no meu ouvido: você vai cair na onde você pregava. Você vai cair aqui, a notícia vai chegar para sua mãe que você caiu. E ele me dava 10 mil em aparelho, paga depois. Paga depois, chegava em casa, paga depois, paga depois. Chegava em casa, só configurava o telefone e paga depois. Comprando na mão dela ainda, vai o primeiro aviso de Deus. Ela andou comigo na Praça da República, eu não podia parar de comprar na mão dela de uma vez por todas, né? Fui lá e busquei um telefoninho na mão dela. Ela falou assim: ó, você quer saber de uma coisa? Alguns desses telefones que você compra, esses telefones, eles possivelmente, não são todos, pode vir dessas pessoas que estão andando aqui, ó. Eu estava andando numa praça com ela. Aí eu fiz o quê? E aí a irmã Ediane fez uma oração. E quando ela começou a fazer a oração, eu senti um vazio na minha alma, mas um vazio, um vazio. E ali ela olhou pra mim e falou assim: Asminha, Deus manda te dizer assim, que tem um ai bem grande em cima da sua cabeça, né? Hoje, Deus entra na sua casa. E ali eu saí dali, parecia que a terra havia tremido. E eu fiquei com muito medo, assim, mas eu ouvi aquela palavra e falei com meu esposo no celular: quando você chegar, nós temos que conversar, porque Deus falou algo hoje. E eu crendo que Deus iria fazer algo. Só que eu não sabia que meia hora depois eu ia estar presa. Eu quero desejar uma ótima tarde a todos vocês. Meu nome é Fábio Bittencourt. Eu estou gravando através do canal Semeando Vida, um testemunho que eu acredito que vai ser uma parte da minha vida, porque o que eu tenho para viver também vai ser continuamente a partir dos dias que o Senhor tem prometido na nossa vida. Eu quero começar na minha infância. A minha infância, minha mãe muito me ensinou que quando eu nasci, teve um toque na minha saúde, que é a famosa doença bronquiolite, não é isso?
bronquiolite. E por incrível que pareça, quando eu tive essa doença, essa sensibilidade na minha saúde, outras crianças também teve isso perto de mim, e as que teve perto de mim morreram, não aguentaram. E eu lembro que meu pai, minha mãe contando para mim, e ele contando também, né? Hoje não está mais entre nós, mas minha mãe sempre reforçando muito, disse que naquele momento, né, a vida espiritual do meu pai sempre foi uma inconstância, né? Minha mãe sempre uma mulher fervorosa, mas meu pai dividia muito a adoração dele. Mas naquele momento, ele correu até o banheiro e ele disse: Senhor, essa é a primeira morte no meio da minha família. Essa vai ser a primeira morte no meio dos meus irmãos, os filhos nasceram tão tranquilos. Por que agora o meu teria que ser assim? Ele fala para mim que no banheiro daquele hospital ele dobrou o joelho no meio do mijo mesmo, no chão. Ele colocou a cara no vaso ali e ele falou assim: se o Senhor der vida para o meu filho e não deixar ele morrer como as outras crianças morreram, eu quero servir o Senhor de uma forma muito melhor. Embora ele servisse, ele dividia muito com o álcool, tinha muitos vícios. Mas ali ele fez um voto e acredito que foi uma das formas que o Senhor se atentou. Minha mãe orando muito, porque parecia que eu já estava no mesmo caminho que as demais crianças, quase perdendo a vida. Ela ligou no rádio a oração do Davi Miranda. E o Davi Miranda orando muito, e ele vestia aquele jaleco, né, branco. E ela me disse que orando numa madrugada, as portas do hospital, elas balançavam assim, dessa forma, né? E naquele horário ninguém estava passando, mas de repente um homem de branco atravessou as portas do hospital, entrou dentro do quarto onde eu estava, correndo, e deu vida para mim, de acordo com a vontade do Senhor. E eu tenho certeza que naquele dia em diante, eu recebi uma grande cura da parte do Senhor. Já começando, né, um nascimento totalmente conturbado. E assim, óbvio, né, num lar cristão, num lar evangélico, a gente tem a tendência de seguir essa caminhada. Porque você vai se espelhar nos seus pais. Você está vendo a sua irmã adorando a Deus, você está vendo o seu pai, a sua mãe, lendo a palavra e indo para a igreja. Mas o meu pai, ele não cumpriu o voto que ele fez. E aí você se pergunta, será que se o Senhor, mesmo sabendo do futuro, meu pai fez um voto, dizendo que ele não beberia mais e não se entregaria mais aos vícios. Eu sei que a libertação não é uma coisa muito fácil. Mas então por que o Senhor atendeu o voto? Deus, ele conhece o ser humano. E naquele momento, né, o Senhor atendeu o voto do meu pai. Mas conforme a caminhada, o meu pai, ele voltou às práticas nos seus vícios. Desenvolver, eu faço hoje parte do setor 39, do Ministério do Belém, parada 15 de novembro, aqui em Itaquera, né? Uma divisão entre Guaianazes e Itaquera. E ali nós fomos crescendo, primeiramente na Vila Progresso. E era uma congregação, mesmo meu pai, com todos os seus erros e defeitos, ele tinha um dom. Ele tocava violão, ele tocava guitarra, tocava trompa também, tocou um pouco de trompete, de muitos instrumentos ele sabia um pouco, né? E ali na congregação de Vila Progresso, o meu pai, ele tocava e tirava oferta, né? Eu lembro muitas vezes do meu pai, ele chegando em casa e pegando muitas garrafas, né? Porque minha mãe e minha irmã se reuniam e falava assim, o senhor precisa se libertar disso. E meu pai falava, a partir de hoje em diante eu não vou tocar mais disso aqui. E ele chegava do culto, né? Ele mesmo participava da Santa Ceia. É uma coisa totalmente contraditória, mas por um outro lado, eu só preciso entender a vontade de Deus. Eu não consigo discernir muita coisa. Ele chegava depois do culto, ele pegava aquelas garrafas, minha irmã, e ele virava nessa pia aqui mesmo. Ele virava e falava, de hoje em diante eu vou largar isso aqui, né? Mas 15 dias depois ele não aguentava e caía de novo, não aguentava e caía de novo. E era uma coisa que, tipo assim, muitas vezes ele bebia, pegava pratos, quebrava, mas tentando mostrar a fidelidade, tentando mostrar a sua força no evangelho, o máximo que ele conseguia lutar, na verdade com os seus braços, né? Mas sempre desvanecia, caía. Mas o meu pai sempre foi um homem que, né, mostrou
possivelmente aquilo que ele sabia no caminho da verdade. E aí na congregação de Vila Progresso, eu lembro que ele tocava guitarra, ajudava a tirar as ofertas, né? E essa foi a nossa caminhada como, né, na minha infância. Da congregação, nós fomos para a sede. Na sede tinha o pastor Paula, né, que com certeza, num breve momento, ele vai ter um corte desse vídeo, ele vai ver, né? E um grande pastor hoje administrando campos, né, muitas igrejas, mas aqui na Parada 15 de Novembro, a gente chegou ali. A primeira coisa que eu aprendi a tocar, eu falei para o meu pai, porque eu assistia muito o filme de Zezé de Camargo e Luciano, muitos Dois Filhos de Francisco. Eu vi que quando os meninos tocavam violão, eu falava, meu Deus, uma vez por semana. Meu pai foi fazer uma compra na Marabras, o guarda-roupa, e aí meu pai falou assim, mas não vai ter nenhum brinde aqui que vocês vão dar? Aí eles deram um CD, né? É um DVD da história dos Dois Filhos de Francisco. Aquilo ali, para mim, era maravilha, porque uma vez por semana eu assistia aquele filme. Minha mãe teve que tirar, eu levava para a escola para mostrar para os meninos. Aqui, ó, aqui o DVD. Isso aqui vocês não tem não, hein? É um DVD que mostrava a vida dos Dois Filhos de Francisco. Eu amei violão, meu pai sempre tocava, mas eu despertei para o violão ali, e eu aprendi a tocar violão. Eu falei para meu pai, pai, o senhor me ensina? Ele me ensinou 3 posições, né, do violão, e dali para frente eu caminhei um pouco mais sozinho. Meu pai tinha 2 violão, eu escrevi em um violão do meu pai assim, ó, violão não se brinca, para ele entender que eu estava levando muito a sério, né? Escrevi no violão e ele me deu um violão e eu aprendi a tocar. Eu lembro que às vezes meu pai ia num bar, casa de amigos, e lá ele levava violão, ou se já tinha violão na casa das pessoas, ele, né, falava assim, toca aí aquela música do Zezé de Camargo que você aprendeu. E eu lembro que no desenvolver, ainda criança, né, eu na igreja, eu resolvi tomar uma grande decisão. Criança. O pastor falou assim para mim, ó, se você vir para a igreja de terno, criança, eu vou te dar R$1. R$1 naquele tempo era maravilhoso. Aquela noca verdinha valia bastante. Eu vou te dar R$1. Em nota, hein? E eu falei para minha mãe, eu vou de terno para a igreja. Mas não só vou de terno para a igreja. Eu também quero pegar, eu tinha um cofrinho. Eu falei, eu quero pegar esse cofrinho aqui. Eu quero levar até no altar e deixar esse cofrinho no altar. Eu quero dar para a igreja. Minha mãe falou, não vai dar. Meu pai falou, não dá. Eu falei, eu quero. Até que eles decidiram que ia levar o cofrinho para a igreja. E aí o pastor ficou sabendo daquela situação e falou assim, o Fabinho tem uma coisa para fazer aqui. Aí me chamou lá em cima do altar, fui de terno, deixei o cofrinho lá, ele chorava de um jeito muito engraçado, a igreja se alegrou muito naquele dia, chorava demais o pastor, né, e criou um carinho muito grande pela minha vida também. No meu aniversário, o pastor deu uma bicicleta para mim, se juntou com meu pai, vamos dar uma bicicleta pro seu filho, né? Mas não souberam fazer surpresa, porque como é que guarda uma bicicleta dentro de casa e para quem quer essa bicicleta aqui, né? E eu já andando com a bicicleta antes do aniversário acontecer, deram uma bicicleta de presente para mim, o pastor Paulo veio na minha casa, me abençoou muito, né? Esse é o meu desenvolver, aprendi muito também as partituras, depois do violão eu fui para trompete, de trompete eu também aprendi a bateria, né? Bateria, trompete e violão, teclado foi bem por último, né? Foi uma coisa que Deus deu graça para que eu conseguisse desenvolver aí. Então já adolescente, né? Adolescente foi uma fase muito, assim, como muitos adolescentes têm aquele curto período difícil, né, de transição espiritual, né, que não tem muito compromisso. Não são todos, mas no meu caso, eu aprendi, né, a ver Deus da forma padrão, como todo mundo vê. A forma padrão é quarta, sexta e domingo tem culto. Esquece círculo de oração, esquece consagração, escola dominical, é conversa. Eu aprendi a ver Deus em um padrão. Em um padrão. Por quê? Porque Deus, para mim, é só aquilo que é se apresentado no culto e nada mais. Eu não culpo muitas pessoas porque muitas vezes a gente cresce nesse padrão. Se você for uma pessoa que toda semana você tem um costume, toda semana, por exemplo, o Parque do Carmo, que é muito conhecido aqui em São Paulo. Se toda semana você for no Parque do Carmo, na quarta-feira, durante 2 anos você fazer isso,
Se você deixar de um dia fazer isso durante uma semana, ou você fizer na quinta-feira, você vai se sentir mal. Aí você fala assim, por quê? É espiritual? Não é. Porque é padrão, é costume. Tudo que você... Esse é o ser humano. Ele se adapta às coisas. Então vira costume. Então existem pessoas que de quarta, sexta e domingo, ela vai para a igreja desde criança. Então se ela faltar um culto, ela já acha que é espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que liga isso a Deus e isso não tem nada a ver. Quando você conhece a Deus, você não está preso a costumes. Quando você conhece a Deus, você não está preso somente em doutrinas, com todo respeito, você vai entender. Não é sobre faltar um culto. É somente para você entender que o culto também tem que ser dentro da sua casa. Você carrega o culto. Então, para você entender, como adolescente, quarta, sexta, domingo, era o padrão. Vai para a igreja, canta os hinos da harpa, desenvolvimento da palavra, final de culto, vai embora. Acabou. Nada mais do que isso. E eu me lembro que saí do ensino fundamental e fui para o ensino médio. Saindo do ensino fundamental e fui para o ensino médio. O professor lançou um desafio para mim. Falou assim, eu duvido, porque uma parte da minha vida, como eu gostava de contar piada, rapaz, na escola. Eu conhecia as piadas do Ari Toledo. E as piadas do Ari Toledo não tinham nada a ver com pessoas adolescentes. A piada do Ari Toledo foi uma fuga na minha vida, porque quando eu era expulso da sala de aula, eu fazia o quê? Eu descia para a sala da diretora para não entender que eu fui expulso, porque quando você era expulso naquela época, você tinha que ficar no corredor. Passou o inspetor, ele está vendo você no corredor, já te leva para a diretoria. Se você não está indo para o banheiro, não está indo para nenhum lugar, por que você está vagando na escola? Então o que acontece? Quando eles me expulsavam, porque eu dava muito trabalho, da sala de aula, o inspetor passou, eu desci e fui para a sala da diretora. E aquele livrinho do Ari Toledo era só para ficar contando piadas. Eu falei para o meu pai, compra, porque eu quero o livro das piadas. Só que piadas para gente mais avançada, né? Para adolescentes assim era muito difícil de entender. Então o que acontece? Aí foi uma fuga muito importante. Eu lembro até que no final do ano a gente tinha que escrever uma frase, batia uma foto com aquele chapeuzinho na cabeça e colocava uma frase que você queria para o seu futuro. Eu coloquei lá, eu quero muito ser um comediante. Né? Muitos amigos meus, eu sempre fui uma pessoa rodeada de pessoas, sempre fui uma pessoa muito agradável, né? Assim, com todo respeito, as pessoas vinham até mim, eu ia para a rua, já tinha muita gente, né, para andar comigo, então eu sempre fui uma pessoa assim, bem tranquila, as pessoas gostavam de estar comigo, né? Pela idade que eu tinha também, criança, muitos adultos me levavam para jogar bola, às vezes para ficar sentado para conversar, então, não fui aquela criança enjoativa, né? Então, na minha adolescência, também não tinha porquê de acontecer uma controvérsia como essa. E eu lembro que eu muito querendo contar piada, né? Essa situação. Meu pai comprou o livro para mim, eu descia para a sala da diretora e eu lembro que o professor falou assim para mim, eu duvido você ir na sala inteirinha e você contar aquela piada que você acabou de contar para mim. Aquela é muito boa, Fábio, pode ir que todo mundo vai entender. Só que assim, eu coloquei no meu coração, eu não posso fazer isso. Eu não posso porque eu tenho medo, né, de essa piada aí, ela não sair certa. Então, eu tive aquele cisma, assim, eu falei assim, eu não vou contar, acabei não contando. Aquilo ali já foi um sinal de Deus na minha vida. Por quê? Porque sempre assim, ó, um grupo de 6 pessoas, eu chego num grupo de 6 pessoas, eu converso. Chego num grupo de 4 pessoas, eu conversava. Por qualquer problema e a dificuldade de eu ir no meio de uma sala e contar a piada que o professor pediu, ele mesmo deu a liberdade. A sala está aqui, você entra, você conta a piada, todo mundo vai gostar, pode ter certeza. E eu me senti travado. Eu não tive aquela ousadia de ir no meio da sala. Não tive. Mas aquilo ali foi um sinal de Deus. Por quê? Porque faltava a maior ousadia na minha vida. Isso foi num dia. O que aconteceu? Eu voltava para casa, depois da escola, eu gostava muito de jogar Counter-Strike. É um jogo, a gente chama de CS, na abreviação, e o Counter-Strike, ele é um jogo de policiais contra terroristas. Policiais contra terroristas. Para você ter skins, que a gente chama roupas no jogo, mais importantes, para você fazer parte de um clã, né? Para esses jogos você tinha que pagar. Eles gostavam tanto de mim, a equipe que eu jogava Counter-Strike,
que eles não deixavam eu dar 1 centavo. Depois da escola, já chegava para o Counter-Strike para jogar aquele jogo. Tinha que pagar para você ter skins, para você ter roupa diferente, para você ter novas habilidades. Tinha que pagar e eles não deixavam eu pagar. Porque eu ficava contando, às vezes, piada. São pessoas grandes, tá? Eu era muito adolescente ali das pessoas que a gente jogava. Então, eles não deixavam, porque eles gostavam muito da minha presença ali. Mas numa certa ocasião, eu mencionei uma coisa no jogo ali para um amigo. E aqui é a divisão de águas da minha vida. Por quê? Porque eu quero que você se lembre que no dia anterior, o meu professor falou assim para mim, ó, vem no meio da sala e conta aquela piada para todo mundo ouvir, porque tá todo mundo para esperar. Já falei que você vai contar uma piada, vai lá. Aí eu falei assim, eu não consigo. Mas no outro dia, olha o que vai acontecer. Eu voltei da escola e eu comecei a jogar Counter-Strike com os meus amigos. E eu mencionei para um amigo, tinha uma coisa que estava acontecendo comigo, meu irmão. Que quando eu voltava da escola, às vezes eu ia jogar bola, ou eu ia jogar, e eu sentia um vazio tão profundo no meu coração. Adolescente, não dá para explicar, não tem como você sentar para alguém e falar assim, eu estou sentindo um vazio muito grande no meu coração. Eu mencionei, na hora que a gente estava jogando, eu falei para um amigo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu sinto um vazio tão forte no meu coração, sinto um vazio, só que assim, eu vou para a igreja, sabe? Mas eu estou sentindo contra o meu coração um vazio tão forte. E para mim não faz sentido, então, continuar indo para a igreja, porque se eu vou para a igreja com os meus pais, né, tenho essa vida totalmente normal, estou fazendo parte ali do evangelho, mas estou sentindo um vazio no meu coração tão forte. Então, acho que qual que é o sentido de continuar indo para a igreja? Aquele menino, no meio do jogo, ele mandou uma mensagem no privado para mim e falou assim, ó, eu sei do que você está falando. Eu quero falar uma coisa para você, Fábio, você vai clicar nesse vídeo aqui, ó. Eu não prestava atenção em pregação, nem quando eu ia para a igreja. Você está entendendo? Porque, tipo assim, a maior briga de Deus com o seu próprio povo foi isso aqui, ó. Shema Israel. Ouve, Israel. Eu sou o Senhor teu Deus. Não é escuta. Quem escuta entra no ouvido e sai no outro. Entendeu? Há pessoas, é como eu disse para você, é costume. Ele vai para a igreja na quarta, na sexta e no domingo. É padrão na vida dele. É padrão. Entra no ouvido e sai no outro. Mas Deus nunca cobrou movimentações, Deus nunca cobrou visões. Entenda o que eu vou dizer para você. O que Deus mais cobrou do seu povo foi ouvir. Ouve, Israel. Ou quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Por quê? Porque quando você ouve, você discerne. Quando desce para a tábua do seu coração, o entendimento já julga e automaticamente você já não é mais inocente. Porque quando você conhece a verdade ela te liberta. Então esse é o problema. Né? Eu falei assim, mas por que eu vou? Então é um adolescente que normalmente ouvia não, escutava. Ele estava na igreja, escutava a palavra, embora, mas não fazia o efeito. Jesus, ele disse isso, e o semeador saiu a semear. É muitos campos, aonde a semente cai e ela não consegue germinar, não tem história. O evangelho é desse jeito. Cai uma semente no seu coração, se você escutar e não dar ouvidos, na verdade, você não se desenvolve. E para onde você está indo? É um adolescente que começou a entrar num contrito espiritual, um vazio muito forte dentro de mim. E eu falei para um amigo no meio do jogo, não sei o que está acontecendo comigo. Não sei, eu estou sentindo um vazio muito forte, adolescente. Ele falou, você vai clicar nesse vídeo e você vai assistir essa pregação. Eu nem lembro como é que eu cliquei naquele vídeo. Cliquei naquele vídeo, eu saí do jogo, deixei os companheiros jogando, eu cliquei naquele vídeo. Quando eu cliquei naquele vídeo, era a pregação do pastor Marco Feliciano, nem completa. Era um trecho de uma pregação do pastor Marco Feliciano, onde ele falava anjos adoradores, quando ele dizia, né, um curto período de silêncio do céu, né, ele trouxe um desenvolvimento, um cenário maravilhoso. Quando ele terminou de pregar aquela mensagem, eu não era mais aquele jovem, eu não era mais aquele adolescente. Quando ele terminou de pregar aquela mensagem, os meus ouvidos se abriram. Os meus olhos conseguiram contemplar
Coisas totalmente diferentes. Ele só pregou, era metade de uma mensagem. Era metade de uma mensagem. Quando ele terminou de pregar aquela mensagem, eu já não era mais aquele adolescente. Ele terminou, Marco Feliciano, ele me passou um trecho de uma mensagem de 43 minutos, só que a mensagem é 1h30. Ele me deu 43 minutos, a metade em diante da mensagem. Eu cliquei e comecei a assistir. Quando eu vi, eu já estava no final chorando. Eu fechei aquele vídeo, eu dobrei naquele dia o joelho dentro do meu quarto, que era bem nesse espaço aqui, ó, que nós estamos. Hoje é uma cozinha. Eu dobrei o joelho aqui onde eu estou. E eu falei para Deus, se o Senhor quiser e tiver poder para fazer alguma coisa na minha vida, eu quero que o Senhor faça hoje. Toca em mim e muda a minha história. Ali, de joelhos dobrados, diante do Deus da Bíblia Sagrada, eu senti que alguma coisa entrou no quarto, tocou em mim e todas as minhas forças caíram por terra. Algo tocou em mim. Quando tocou em mim, eu perdi totalmente as minhas forças. Perdi. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que algo estava se apoderando de mim ali naquele momento. E uma coisa, eu vou dizer para vocês, toda aquela mensagem que eu tinha ouvido, eu coloquei como se fosse uma fita na minha cabeça. Eu ouvi aquela mensagem uma vez só. Eu terminei de ouvir, eu fiz aquela oração e fui tocado. No outro dia, quando eu fui para a escola, no dia anterior, na verdade que é aquele dia, quando o professor falou assim para mim, ó, conta essa piada no meio da sala para eles ouvir, e eu não tive coragem, ousadia. Quando eu fui no outro dia para a escola, ainda naquela fraqueza, as pessoas vinham conversar comigo, e tudo que eu terminava de falar, terminava em Deus. Só falava de Jesus dentro da escola. Foi um rápido período de tempo, rápido. Essa é uma transição na minha vida, né, que foi do ensino fundamental para o ensino médio, mas no ensino médio, né, na escola Maria Regina, uma escola que você olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, só grade, parece cadeia, entendeu? As pessoas vinham falar comigo e tudo terminava em Deus. Tudo terminava em Deus. Foi tão rápido que as pessoas estavam passando na porta da sala assim, ó, eles escutavam alguém falando mais alto, do jeito que eu estou falando aqui, ó, e as pessoas entravam. Aí eu estava conversando com 2 pessoas, 3, daqui a pouco tinha 5 sentados, 7 sentados, o professor ficava olhando assim de longe, ó, e ficava, meu Deus, como é que pode aquilo ali? E aí eu fazia o quê? Deixava mensagens, ia em outra sala, deixava mensagens, e sempre tendo a ousadia de falar com todo mundo. Quando, de repente, eu recebo a oportunidade de mudar de escola. Quando eu mudo de escola, eu tenho que sair do Maria Regina, onde foi um campo que eu semeei nas salas. Um povo se levantou ali para ouvir. Eu tenho que sair de uma escola que eu acabei de plantar o evangelho dentro daquela escola, as pessoas estavam ouvindo. Eu tenho que deixar aquela escola e ir para uma escola chamada Eunice Marques Moura Bastos, que fica 2 ruas para trás aqui da minha casa. Quando eu chego naquela escola, ninguém sabe da transição que aconteceu na minha vida. E eu fico pensando assim, um novo desafio. Como que eu vou fazer para falar de Jesus dentro dessa escola aqui, sendo que tudo que eu construí está dentro daquela outra escola? A escola que um dia eu fui desafiado para chegar e falar, no meio de uma sala, a escola já tinha conhecimento de Jesus de uma forma muito forte ali. Porque eu abri a minha boca para falar dentro da sala de aula, os professores ficavam olhando de uma forma, desci para o Eunice, para essa escola aqui, eu falei assim, e agora? Você está entendendo que foi uma coisa da noite para o dia que não dá para explicar? Foi uma coisa que se apoderou de mim de uma tal forma que eu engoli aquela fita do Marco Feliciano e eu pregava dentro da escola aquela mesma mensagem. E eu comecei um propósito que todo dia eu li a Bíblia. Durante 3 meses eu li a Bíblia inteira, rápido, uma vez. Pelo menos para entender do conteúdo que está ali. Eu estou falando de um adolescente que dali para trás não tinha nada com Deus. E que da noite para o dia, é como a palavra diz, peso que veio sobre Jeremias, peso que veio sobre Ezequiel, um peso se apoderou de mim, uma responsabilidade, que eu não julguei que era na adolescência, era como se eu já fosse um homem, eu acreditei naquilo ali, eu acreditei, aquele toque foi uma coisa surreal. Trocando de escola, a mesma coisa. Quando me deram uma oportunidade, vão conversar comigo, nova escola, novo período, cada aluno se apresenta. E na minha oportunidade de se apresentar, eu já deixei uma mensagem ali rápida.
Eu levantei no meio de todo mundo e eu deixei uma mensagem ali na sala de aula. É para mim se apresentar? Quero dizer uma coisa para vocês. A única pessoa que dá uma visão para os olhos, um caminho para os pés e um novo sentimento para o coração de uma forma boa, perfeita e agradável é o amor de Deus. Deus me mudou. E Ele tem poder de mudar a vida de vocês também. Eu levantei e eu sentei, eles bateram palma. Só que totalmente diferente da escola Maria Regina. Ali eu assumi a responsabilidade sozinho, mas quando eu cheguei nessa escola, ali eu fiz discípulos. As pessoas não vinham só para sentar. Eu terminei a mensagem de pregar, os meus amigos todos estão preparados para escutar esse testemunho de vocês aqui, que vocês vão lançar no canal Semeando Vida. Tem muita gente esperando e vão se lembrar. Quando eu terminei de pregar numa sala de aula, eu perguntei, tem alguém aqui que crê nessa mensagem? Um jovem chamado Natan falou assim, eu acredito. Não só mensagem, Deus começou a batizar com o Espírito Santo. Você acredita num negócio desse? Não só pregando dentro de sala de aula. O Natan, ele ganhou uma força espiritual tão forte. Ele andava de skate para lá e para cá. De repente, sabe, as amizades dele, o ciclo de amizades que ele tinha começou a mudar bastante. Se agarrou do lado de cá. Falou assim, mano, eu quero isso aí também. Eu quero. Natan veio para perto de mim. O Anderson veio para perto de mim também. E eles eram de salas diferentes. E não só minha sala ouvia pregação. Quando eu chegava na sala dele, Natan estava sentado pregando. O Anderson estava na sala dele pregando. E aí, aquele negócio foi terrível, porque naquele mesmo ano ali, veio um deputado na escola e a diretora falou assim, ó, eu vou fazer uma reunião aqui, vou colocar todos os alunos sentados no pátio. Ela me chamou de canto e falou assim, se você quiser, você vai falar em cima do palco da escola. Totalmente lotado, professores, diretora, todo mundo lá. O deputado veio e terminou de falar, ela falou assim, sobe, porque agora é a sua vez. Subi ali em cima. Ali, eu ganhei uma experiência muito forte. Porque ali eu estava lidando com multidões. Aí eu comecei a falar assim, ó, não só aqui. Eu vou fazer o seguinte, a partir de agora eu vou para metrô. A partir de agora eu vou para os ônibus. A partir de agora eu vou no meio das biqueiras e eu vou começar a pregar. Fui. Primeira vez fui com o Natan. Eu falei pro Natan, agora é a hora. Eu vou abrir a boca aqui dentro do trem. Lotado aquele vagão, um monte de gente cansada. Eu falei, eu quero desejar uma ótima noite a todos vocês. Meu nome é Fábio, prometo que com 30 segundos, de uma estação até a outra, eu quero deixar uma mensagem pro seu coração. Eu preguei num vagão, preguei em outro, preguei em outro, preguei em outro, as pessoas tudo olhando. Preguei em outro, daqui a pouco eu falei pro Natan, vai meu filho, fala também, abra sua boca. Daqui a pouco o Natan estava pregando em um vagão, pregando em outro, e ali começou a acontecer. Eu andava com muita gente, as pessoas que iam se convertendo, nós fazíamos células nas casas, Deus batizava com o Espírito Santo numa frequência, só eu que não era batizado com o Espírito Santo. Mas a gente começava a impor a mão na cabeça de todo mundo falava, eu falava, rapaz, eu tenho alguma coisa errada, porque eu não falo, né? Olha para você ver como é que as coisas são pautadas, né? E aquela ali foi a primeira vez que eu abri a boca dentro de um trem para falar do nome de Jesus. Aquilo ali se tornou tão forte, mas tão forte, Deus me abençoou de tal forma. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu moro em Guaianazes, né? Como eu disse, é uma divisão de Itaquera, Guaianazes. Eu estava pregando dentro de um ônibus, uma condução lotada de gente. Só imagina uma condução lotada de gente. O ônibus estava descendo e ele estava assim, ó, ele estava na descida. E eu pregando dentro da condução, a única força que vai ter para mudar a tua vida, a tua história, se chama Jesus. O motorista com aquela condução lotada, era gente que tinha até quase ali em cima do motorista, era lotado, e eu pregando dentro da condução. O motorista me levanta, ele para o ônibus numa descida, carro buzinando atrás. Ele para, o motorista para o ônibus, levanta no meio de todo mundo em mistério e me vem entregar uma profecia, coisas sobre o futuro que já aconteceu na minha vida. Você já viu um negócio desse? Motorista de ônibus, os caras não deixaram eu pagar passagem. Entra lá, mano, pode pregar lá, entra lá. Eu ia andando na rua, as pessoas falavam assim, você lembra aquele dia que você cruzou de uma estação até a outra, pregando dentro do trem? Então, aquele dia eu ia me matar, não sei se você acredita, não foi 5 pessoas que me falaram isso aí não, foi um monte de gente. Eu ia me matar, uma mensagem de 30 segundos como essa, para penetrar no coração do Espírito Santo, do homem, é só o Espírito Santo que tem poder para fazer isso. Com 30 segundos você não faz nada na sua vida, nada, mas uma mensagem dentro de um trem.
ela entrou no coração de muitas pessoas. Ali eu conheci advogado, ali eu conheci juiz, pessoas que, sabe, começou a me honrar de uma forma muito especial. Então ali eu tive a oportunidade, a primeira vez da minha vida, de ir para uma agenda com meu amigo chamado Luiz, lá para a Argentina. E eu falei, primeira vez que eu vou andar de avião na minha vida. Ai, meu Deus do céu, essa vai ser a primeira vez que eu vou entrar no avião. O quê? Foi comprado um monte de passagem, e uma das minhas passagens foi tudo de busão, 3 dias dentro do ônibus. Olhando para lá e para cá, eu falei, não acredito, Senhor. Isso eu só via mato, e não chegava. Chegamos. Entrei dentro do ônibus, né? Primeiramente, já deixei aquela mensagem que já deixava dentro dos ônibus, né? Chegamos na Argentina. Deus batizou tanta gente. O Espírito Santo na Argentina. Eu entrava dentro dos ônibus lá, eu dava aquela enrolada, falava, saludo los hermanos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a única pessoa que tem todo o poder e a potência para cambiar seu coração, sua vida, seu sonho, se chama Jesus Cristo. E até que o pessoal entendia um pouco, né? Dava aquele embrulation, mas nada tão profundo, né? No castelhano. Mas muita gente batizada com o Espírito Santo. Eu lembro que um jovem chegou em mim chorando lá na Argentina e falou assim, ó, eu vou te dizer uma coisa, do meu jeito, Fábio, mas eu vou te dizer. Eu assisti um filme que um homem tinha um arco, e aonde ele lançava aquele arco, ele se transformava naquela flecha e atravessava corações de muitos jovens. E era um filme cristão, mas eu quero falar para você, assim como esse homem foi flecha, eu quero dizer que você também vai ser. Deus fez muitas promessas da minha vida, né? Dizendo que eu seria um pregador de multidões, isso e aquilo. Teve uma pessoa que profetizou na minha vida dizendo assim, você vai virar um ralo. Falei, um ralo? Falei, por que um ralo? Ele falou assim, como a água vem e o centro dessa água vai caindo e chega até no ralo, assim Deus vai fazer na sua vida. Eu lembrei dessa profecia esses dias, porque ele falou assim, ó, como um ralo, sabe? Eu vejo muita gente, multidões de pessoas em estádio, chegando até você dizendo assim, ora por mim, por favor, ora por mim, ora por mim. Eu nunca entendi essa profecia, né? Nunca entendi, é uma coisa que ainda está sobre o futuro. Mas Deus me fez promessas absurdas. Deus sempre me fez promessas absurdas. Quando eu volto da Argentina, eu tomo um banho de água fria. Porque eu começo a olhar para o lado e falar assim, e agora? Eu não tenho um trabalho, né? Eu não tenho uma faculdade. E eu preciso começar a cursar alguma coisa, né? Porque já tinha acabado as escolas, saltando um pouco mais para frente, né? Já tinha acabado a escola e agora eu preciso de um trabalho, preciso fazer uma faculdade. E eu falei para Deus, olha, tem gente que escolhe ser um advogado, um doutor. Tem gente que escolhe ser médico, mas eu escolhi viver a sua palavra. Né? Pelo contrário, porque isso é um paradoxo, 1:15:16, mas não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vos nomeei para que vais dê fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires em meu nome, que o Pai vos conceda. Se as minhas palavras estiveres em vós e vós estiverem nelas, pedireis o que quiser. Não escolhemos. Ele escolhe. E quando ele escolhe, ninguém pode arrebatar as ovelhas da mão dele. Ele me escolheu. Mas eu falei para Deus, Deus, e agora? Será que é só isso pregar? Eu fui para fora do país. Né? O Senhor me abençoou lá tanto que o pastor lá, pastor presidente da Assembleia de Deus, no Ministério do Belém lá, falou, esse jovem prega no metrô, lá em São Paulo. Vamos tirar uma oferta que vai abençoar a vida dele. Mas, meu Deus do céu, mas me abençoaram de uma forma tão grande. Eu emprestava dinheiro lá na Argentina, não tem gente que eu nem cobrei na hora de vir embora. Deus me abençoou tanto, eu nunca senti falta de nada. Mas quando eu voltei para São Paulo, eu já fiquei com aquela, sabe? E aí, eu preciso arrumar um trabalho, não é errado, preciso arrumar um trabalho, preciso fazer uma faculdade. Fiz o quê? Conversei com o pastor José Domingos, né, que era o pastor aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 39. Falei para ele, eu quero muito fazer uma faculdade. Ele falou, qual que você quer? Falei, eu quero fazer teologia. Só que eu quero fazer teologia lá no Mackenzie, que é uma das melhores universidades de São Paulo. Lá é o seguinte, lá é terrível, tudo é muito salgado. Deve você comprar uma coxinha lá dentro, é terrível, parece um universo. É a faculdade dos sonhos, dos sonhos. E eu falei, eu quero fazer lá. Ele falou, se você fizer a prova e você passar, a gente te ajuda. Eu fiz a prova, passei. Fui estudar na Universidade Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, às vezes eu dividi biblioteca, só com fera. Entrei na faculdade, Universidade Presbiteriana Mackenzie.
a faculdade dos sonhos. Olhei para aquele mundo e falei assim, eu desacredito que eu estou aqui. Mas Deus me colocou aqui. Eu quero estar aqui. O que eu fiz? Me apresentei na sala, eu lembro que naquele dia eles davam bíblias para todo mundo, para todos os cursos eles davam bíblias, né? Lindo, a coisa mais linda, é coisa que você olha assim e você fala, meu Deus, que lugar maravilhoso, né? Não desprezando as demais, mas ali foi um sonho. Eu entrei dentro daquela faculdade, eu lembro que na primeira semana, eu falei assim, aqui é mais difícil de eu entrar de sala em sala, mas vai dar certo. Parece que é uma loucura, né? Mas é loucura. É loucura. Eu mapeei o prédio, eu lembro que eu andava para ver qual era a movimentação, sabe? Como que eram os corredores de sala em sala. Falei, muito tranquilo. Eu lembro que os alunos sentavam ali, tipo assim, coisa de 2 minutos, 3 minutos antes do professor tomar a sala, já tinha muita gente sentada. Eu falei, se eu for nessa brecha, antes do professor entrar na sala de aula, eu consigo, hein? Eu fui no prédio da engenharia, fui no prédio da medicina, toda a sala, eu entrava, deixava 30 segundos, as pessoas choravam. Algumas salas o professor já estava lá dentro. E aí que eu pisei na bola, falei, tô com uma carta aqui que eu posso entrar, hein? E eles deixavam eu ir, meu Deus do céu. Deixavam eu ir e eu pregava em todas as salas. Quando eu terminei de pregar no último prédio, eu lembro que o CEFT, Centro de Teologia e Filosofia, fez uma reunião, porque descobriram que tem um jovem entrando de sala em sala e tem que expulsar, porque isso aí é proibido. Tinha que expulsar da faculdade. Olha aí, né? Olha para você ver. E aquilo ali, fizeram uma reunião e descobriram que era eu. Só que eu tinha conversado com o capelão, falei assim, capelão, escreva uma carta, porque eu quero entrar de sala em sala, eu não quero que não esteja nenhum problema. Isso aí eu falei com ele lá no começo. Aí ele falou assim, Fábio, eu vou te ajudar a escrever uma carta. Ele nunca escreveu essa carta, né? Mas, assim, isso daí não me impediu, né? Mas gerou um grande problema depois, que eu fui levado à sala dos doutores, do diretor, e já queriam me expulsar da faculdade. Isso aqui não se pode fazer. Eu lembro que eu sentei lá na mesa deles e eu falei, meu Deus, agora vai berrar o negócio aqui. Ele falou assim, o que é que você fala de sala em sala? Eu falei, meu Deus, uma oportunidade para me pregar de novo? Então, para eles eu falei assim, eu falo que a única pessoa é a mensagem do metrô, é a mensagem da biqueira. Estou falando para você que está assistindo. Essa mensagem aqui é a mensagem que eu prego numa esquina. Eu estou andando de moto, se eu vejo 10 pessoas numa esquina, eu paro, eu estou falando que eu prego essa mensagem numa biqueira, eu prego essa mensagem num hospital, eu entro no meio de um hospital lotado de, sabe aquela a espera, que parece um congresso de tanta gente, eu entro lá e falo assim, a única pessoa que tem poder para dar visão para os olhos, um novo caminho para os pés, um novo sentimento para o coração, é o amor de Deus. O amor não se explica. Mas o amor de Deus não é funcionalista. Como assim? Deus não te ama por aquilo que você tem, como casa, carro, mal dinheiro para outro. Até a paixão de um ser humano pelo outro tem que começar, no mínimo, pela aparência. Alguma coisa você põe na mesa. O que você tem hoje para colocar aqui na mesa? Aí você fala, minha vida já está na palma da mão dele. Você tem o que para oferecer? Não tem nada. É isso que eu prego no metrô. O amor de Deus é ontológico. Deus te ama por aquilo que você é. É hoje. E as pessoas choram com essa mensagem. Eu não entendo o que acontece, mas as pessoas choram com essa mensagem. Eu repeti isso na mesa deles. Ele falou, não tem nada demais. Não tem motivo para expulsar o menino. Tá em dia com as matérias, eu falo, estou pendente em 2 aí, mas deu hora da vitória. Entendeu? Meu problema na universidade é que ela começava às 7 horas da noite. Eu ia para a biblioteca, às meio-dia em ponto eu entrava na biblioteca. Eu estudava até às 7 horas. Teologia, e livros, e livros, e livros, para entender muita coisa. Então o que acontece? Os professores pediam conteúdo. Faça isso. Professor de hebraico, a prova vai ser oral. O que eu fazia? Eu ficava com a cara em 10 mil livros que não tinha nada a ver. E eu tomava bomba, né? Aí o professor falou, a segunda vez é sempre mais fácil, viu? Agora você vai passar. Então, eram mais ou menos quase 3 anos e pouquinho. Eu fiquei 2 anos naquela universidade. Mas, estudando ali um pouco, eu já tive aquela mesma pergunta. Mas já estou estudando só. Eu preciso agora de dinheiro, meu. E aquele pensamento invadiu a minha mente de uma forma. É porque isso aqui é uma forma resumida. Mas quando você começa a olhar para a direita, para a esquerda, né? Eu estou falando
a transição de 2017 e 2018. Né? Eu sempre pregava, só que eu fico pensando assim, meu Deus, e aí eu vou construir o que na minha vida? Será que é só pregar? E nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. A gente tem sonhos e objetivos? Tem. Mas eu acho que quando chega esse momento, o ser humano fala assim, e dinheiro? Sendo que nunca lhe faltou nada. Às vezes você olha um carro, uma moto, nunca me faltou nada. E aquilo ali começou a, sabe, uma transição muito caótica na minha vida, porque eu comecei a deixar o evangelho realmente de lado e eu fui procurar emprego e Deus me abriu uma porta de emprego. E foi aonde? Foi numa outlet. Uma coisa que não tinha nada a ver comigo, mas eu queria mostrar que eu também estava trabalhando, que ele era uma pessoa pesada no evangelho e Deus sempre cuidou de mim, meu. Sempre cuidou de mim. Pessoas me ligavam, estou mandando a quantidade aí. CNH, eu não coloquei a mão no bolso. Eu ganhei 3 vezes o valor de uma CNH. Eu não coloquei a mão no bolso. E a mesma mensagem, faz para mim que eu faço para você. Faz para mim que eu faço para você. Mas entrou esse sentimento de vaidade. Eu preciso ter coisas. Eu preciso adquirir. E aí eu fui para uma outlet trabalhar. Né? Não larguei totalmente o evangelho. Eu lembro que mais fraco na fé, eu ainda ia nas igrejas, eu tive oportunidade, eu fui trabalhar nessa outlet. Mas ali no Facebook eu vi uma moça muito bonita, né? E aí eu comecei a conversar com ela, e essa moça, eu falei para ela, ó, eu vou aí na sua igreja, não tinha pregador, eu falei assim, ó, eles me conhecem, mas não tem pregador, mas se eu for aí, eu tenho certeza que eles vão me dar uma palavra para eu pregar. Aí ela falou assim, é mesmo? Eu falei, eu tenho certeza, porque eles me conhecem, eu tenho certeza que mesmo uma saudação eles vão me dar. Cheguei lá na igreja, e me deram para pregar. E eu falei para ela, quando eu cheguei lá no culto, ela era muito bonita no Facebook, falei para ela, você canta aqui. E aí eu dei para ela cantar e a gente começou a se ver muito nas praças, né? Ali a gente conversava bastante e eu não tinha condição, é o que eu falei para vocês. Eu ia para ela, eu mostrei meu sapato furado e falei assim, ó, tá aqui, ó. É isso aqui, se quiser, fogo no demônio, vamos embora. Né? E aí, mostrando para ela. E ela pegava o bilhete único, não sei se era da mãe dela, se era do irmão dela especial, passava o bilhete único para mim e eu ia embora. Aí eu via ela, só que acabou que eu também tive uma agenda em Botucatu, fui pregar em Botucatu, porque a gente depois daquele tempo não conversou mais. Mas a Outlet, eles fez uma proposta para mim dentro da Outlet, falou assim, você fala bem, hein? Eu queria que você fizesse uma coisa aqui, ó. Não só trabalhasse, a gente tem um monte de loja. Você quer aceitar essa proposta? Eu falei, qual a proposta? Você vai fazer propaganda de loja em loja. Todas as lojas. Mas eu falei assim, eu sou vendedor. Aí eles falaram assim, ó, vai continuar rodando a sua vez aqui, a próxima cliente que entrar, ou o cliente que entrar dentro da loja, a gente faz a venda, normal como se fosse você, mas você vai estar fazendo propaganda e a gente vai te dando roupas. Eu ganhei tanta roupa, e eu vou te falar uma coisa, tem coisa que a gente não entende na hora. Mas naquela época, quando eu pregava o evangelho com os meus amigos aqui na rua, aqui no condomínio mesmo, eu marcava um espaço, madeiras no chão, falava assim, ó, o nosso culto vai ser nessas madeiras aqui, ó. E colocava no campo, orava de madrugada no campo aqui do condomínio. Eu falei para os meus amigos um dia, nós vamos visitar aquela igreja pentecostal que está ali, ó, Carruagem de Fogo, abraço, pastor Paulo. Falei, nós vamos naquela igreja lá. Falei para os meus amigos, vocês não têm roupa social? Eles falaram, não. Falei, vamos todo mundo na minha casa. Abri o guarda-roupa e falei, o que vocês estão vendo aí pode pegar. O que tiver de social aí, pega. Uma vez Deus visitou Cornélio e falou assim, ó, suas esmolas, isso não foi esmola com os meus amigos, só quero que você entenda, existem atos diante de Deus, meu irmão, que se tornam memoriais. Deus olha para baixo e se lembra e te abençoa. São como pedras escritas diante de Deus. Ele olha e fala assim, existe um ato. Deus olhou para as esmolas de Cornélio e mandou um anjo visitar ele. Deus viu o seu jejum, Deus viu sua consagração e todas as suas orações. Viu as suas esmolas, se tornou um memorial diante de Deus. Aquilo ali eu acredito que foi um memorial diante de Deus, porque depois daquilo ali, quantas lojas ele me chamou? Quantas lojas eu fazia propaganda de loja em loja? Depois que eu falei com ele, eu falei assim, agora é o seguinte, eu quero R$1.000 em roupa e R$400 em dinheiro. E o evangelho foi ficando para escanteio. Foi ficando para escanteio. Propaganda, e foi ficando para escanteio. Eu fui trabalhando, fui tendo dinheiro. Deus me abençoou que também dali
eu consegui montar uma franquia de restaurante online, iFood, The Bread, o nome. Ali eu, com a minha família, juntei e compramos um carro chamado Veloster. Foi uma das coisas da minha vida que eu falei assim, realmente o trabalho é uma coisa muito boa. Eu fui deixando o evangelho de lado. E ali eu fui, sabe, enterrando aquela chamada. Eu fui deixando totalmente de lado, não conseguia equalizar. Então, de uma vez por todas, eu ia trabalhar na Outlet antigamente, eu ia Outlet para vender roupa de surf. Eu ia com roupa social para lá. Então, as minhas roupas foram sendo mudadas, o meu linguajar foram sendo mudado depois de um tempo, né? E aquilo ali queimando dentro de mim, eu falava assim, e agora, né? Mas foi deixando 2018 até 2021, é isso? De 2018 a 2021 foi um ano totalmente sem Deus na minha vida. Foi um ano que literalmente já tinha abandonado, que já não queria mais voltar. Foi quando eu comecei a conhecer balada, foi quando eu comecei a conhecer a cocaína. E ali eu fui me dando, né? Eu lembro que chegou uma pessoa aqui em casa e ele falou assim para mim, eu vou ser sincero com você. Eu tenho 100 mil reais na conta. 100 mil reais. Eu só não tenho ideia do que investir. O que você tem de ideia para a gente investir? Eu falei assim, se você quiser abrir alguma coisa que vai dar dinheiro, é melhor você abrir uma adega, é melhor você abrir, né, eu esqueci, né, mas era como se fosse uma balada, mas era um outro nome. Eu falei para ele, se você quiser abrir isso aí, a gente corre atrás. E aquela foi uma época que, tipo assim, todas as bebidas estavam na nossa mão. A gente tomava conta de tudo aquilo ali, então aquilo ali era misturado com droga, né? Então a gente sempre se alegrando, sempre tinha bebida para beber, segunda-feira de manhã já marcava com um colega. Então foi uma época que literalmente se afundou, mas foi uma época que eu reencontrei a Asminha, né? Que hoje é a minha esposa. E eu comecei a conversar com ela, né? A gente foi trocando uma ideia, eu lembro que eu marquei alguma coisa para a gente estar junto, e eu falei com ela e falei assim, eu não estou mais pregando, né? Hoje eu vou falar pra você, eu tô usando droga, tô cheirando cocaína, sabe? É uma coisa totalmente nada a ver, mas apareceu na minha caminhada. Eu tô usando droga, né? Tô bebendo e não tô pregando mais. Ela falou assim, eu duvido que você tá fazendo isso. Eu falei assim, tô, não desacredita não. Aí teve uma hora que eu ainda falei pra ela, eu vou ali no carro rapidinho, que era a hora que eu ia dar uma ousada, daqui a pouco ela vem lá do outro lado, que ela, na verdade, ela tinha me convidado para ir na casa do pai dela. Eu pensei que o pai dela, né, por ser pai, uma pessoa mais tranquila, de boa, era o aniversário do pai dela. Pensei que alguém ia cortar um bolo, alguma coisa. Cheguei lá, o velho tava dançando no meio da rua, fazendo churrasco para todo mundo. Falei, isso aí, meu, o que tá acontecendo com esse cara? Era pior do que todo mundo ali junto, né? O homem deu trabalho, rapaz. Mas, né, eu fui lá, falei para ela, vou no carro rapidinho, que foi a hora que eu ia usar uma droga. E foi assim, né, que a gente começou a conversar de novo. E eu falei para ela, eu quero sair dessa vida. Eu quero voltar para onde Deus me tirou um dia. Eu quero voltar da onde eu saí, na verdade. Não Deus me tirou. Da onde eu saí, da onde nunca deveria ter saído. E aí o que aconteceu? No outro dia, eu fui com um amigo. Ele veio aqui dentro do condomínio, né? Um grande abraço para ele. Ele veio aqui dentro do condomínio e eu coloquei a droga e eu fui para a esquina da quadra de futebol, aonde eu evangelizava. Na esquina, porque ali tinha muitas pessoas, usuárias, eu sempre pregava naquela quadra. E aí eu fui usar droga no mesmo lugar que eu preguei um dia. E aí eu falei para ele assim, nós estamos preparando isso aqui, mas essa aqui vai ser a última, e nunca mais da minha vida eu quero isso aqui. É a última, porque eu falei para as minas que eu quero uma coisa séria com ela, eu quero construir uma família. Eu quero voltar para os braços de Jesus. Vai ser dessa forma. Eu lembro que a gente preparou e eu usei. Quando eu usei aquilo ali, minha língua começou a enrolar, dando um princípio de overdose. Eu estava de moto, eu larguei minha moto no meio da rua, eu comecei a correr. As pessoas sabem que quando tem overdose não pode beber água. Meu, foi um negócio terrível, terrível. Eu sentia fraqueza. Eu comecei a correr no meio da rua e o diabo falou no meu ouvido, você vai cair na onde você pregava. Você vai cair aqui, a notícia vai chegar para sua mãe que você caiu na esquina da quadra. E eu falei para Deus assim, tem misericórdia da minha vida. E minha língua enrolando. Eu saí correndo no meio da rua.
Entrei aqui para dentro de casa e falei para Deus, Deus tem misericórdia. Parecia que a pressão, ela estava oscilando e o coração fazia aquilo ali. Eu falei assim, eu vou morrer. E eu estava morrendo. E eu falei para Deus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Né? E ali eu senti aquilo passando, indo embora. Quando eu fui para o hospital sozinho, porque eu não queria contar para ninguém, eu já estava bom. Deus atendeu por misericórdia. Naquela noite, eu falei para a menina, eu quero uma coisa séria com você. Mas eu queria te contar, hoje eu quase morri. Hoje eu quase morri. Ela, na versão dela, porque já ela já vai entrar aqui, ela fala que ela fez prova com Deus. Porque eu tinha falado para ela que eu ia estudar na casa de uma amiga. E ela falou assim para mim, se ele estiver usando droga lá, o senhor pega ele, tem um encontro com ele. E aconteceu. Deus teve um encontro comigo. Né? E o que acontece? Em vez de eu ter vindo para o evangelho de uma vez por todas, eu tomei aquilo ali como lição de vida e nunca mais toquei nela. Mas eu continuava na bebida. Na bebida. Na bebida. Eu fiz uma decisão com a minha esposa. Falei com ela na época, a gente vai namorar, né? Mas em pouco tempo nós vamos casar. E foi desse jeito, viu? Em pouco tempo, Deus preparou, porque eu sabia, eu confiava nela. É muito mais do que uma paixão. Eu olhava para ela porque eu sabia do passado dela. Eu falei, essa menina, porque ela passou coisas terríveis, ela vai estar comigo em todo momento. Falei para ela, não tem muita coisa não. Mas se você quiser, a gente vai dar um jeito, né? E o Senhor vai preparar todas as coisas. Meu pai cedeu a casa, né? Uma das casas de aluguel, para eu viver junto com ela. E aí, eu falei para ela, agora, né? Se você quiser, é a hora. E aí meu pai falou assim, eu vou dar um sofá para você, né? Outras pessoas estão presenteando. Só que faltavam algumas coisas. E a única coisa que eu tinha na minha mão era um iPhone 8 Plus, na época. Que eu falei assim, é isso. Vou vender esse telefone. Não tinha nada com que trabalhasse, porque o restaurante, quando entrou a pandemia, faliu. Eu não sabia administrar dinheiro. Tudo que eu pegava, saía gastando. Né? Tudo que eu tinha, acabou. Eu estava parado. Mas Deus me apresentou ela. Então, o que acontece? Falei para ela, ó, tudo que eu tenho é um iPhone 8 Plus. Vamos vender esse telefone e comprar algumas coisas para dentro de casa. Aí ela falou assim, tudo bem, então, eu anunciei o iPhone, eu vendi ele muito rápido. E foi aí que eu falei para ela, isso aqui eu vou trabalhar e nós vamos conseguir levantar dinheiro. Muito rápido. Eu fui lá, anunciei o telefone e vendi. Um amigo meu estava vendendo um telefone. Um abraço para ele sabe quem é. Eu falei assim para ele, Breninho, você está vendendo um telefone? Ele falou assim, tô. Quanto você quer? 1.000. Falei, faz 900. Faço. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer 900, eu vou te dar um dinheiro aqui, o restante eu te dou no dia 15. Pode ser? Ele, pode. Né? Fui lá, peguei o telefone dele, anunciei e vendi. Rápido. Eu comecei a comprar telefone e aquilo ali se tornou fácil para mim, porque eu já conhecia o iPhone. E eu fazia o quê? Eu entrava no Facebook, ou pessoas na rua que já não queriam mais o telefone delas, eu lançava oferta. Isso aqui foi o maior buraco da minha vida. Isso aqui foi a divisória mesmo. Isso aqui foi onde aconteceu o maior problema. Por quê? Porque olha o princípio é simples. Eu fui casar, eu não estava trabalhando com nada, eu vendi um telefone, vendi muito rápido, falei, é rápido. É rápido. Eu fui lá e comprei outro telefone de um amigo, parcelou para mim, vendi também, dei o dinheiro dele e fiquei com um pouquinho. Fui lá e fiz o quê? Peguei o telefone, outro telefone de um amigo, vendi rápido. E entrava no Facebook e procurava telefones que estavam à venda. O telefone valia 1.000. Eu falava assim, você quer fazer 800 para mim? A pessoa falava, se você buscar hoje eu faço. Ia comprando, vendendo, derrubando. Muita gente que vendia pela região, porque as pessoas que vendiam pelo valor X, eu vendia R$300 abaixo só para ganhar no giro e ter o dinheiro mais rápido. Então era uma coisa que eu já estava dominando. Logo eu estava com um telefone dentro de casa, 2, a minha sogra fez o quê? Emprestou o cartão dela para mim. Um cartão alto, né? Um limite aí de R$17.000. Falou, pode, né, trabalhar. A gente implorou para ela, tá dando certo, se a senhora deixar, vai virar. Né? E aí eu comecei a trabalhar com aquele cartão de crédito. E aí eu entrava na internet, fazia, vendia. Entrava na internet, comprava, fazia e vendia muito rápido. Teve uma pessoa, uma mulher, que eu estava comprando dela, e toda hora ela que aparecia para mim no Facebook, e toda hora essa mulher tinha um aparelho, rapaz.
Falei, maravilha. Falei para ela, ó, eu sempre compro, você tá vendo que eu sempre estou comprando, né? E eu tô vendo que você parece que faz isso mais rápido do que eu. Compra aparelhos. Eu queria fazer uma coisa com você, ó. Você sempre tem para me passar, diminui um pouco o valor. Diminui um pouco o valor dos aparelhos, que eu sempre vou estar pegando na sua mão. Criamos uma afinidade, trouxe ela dentro da minha casa. Falei, pelo amor aqui, se um dia lhe faltar uns R$100, R$150, né? Eu não precisa ter medo, se acontecer qualquer coisa, eu moro aqui, você pode ir de boa. Então a gente foi criando aquela habilidade. Depois ela começou a falar de um tempo, ela falou assim, eu não tenho só os telefones que você pede, né? Eu comprava muito XR naquela época, que era um iPhone. Ela falou assim, eu tenho outros também. Aí ela abriu aquele leque de telefone, falou, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se você quiser, né? Aí eu falei, meu Deus, como ela tem muito telefone. Tenho muito. E aí ela falou para mim, eu pego de um outro fornecedor. Né? Aí eu falei assim, maravilha então, se você pega de um outro fornecedor, né? Então sempre você vai ter também. Telefones vinham novinho, novinho, os telefones vinham para a nossa mão. Teve uma época que de tanto eu comprar na mão dela, ela criou uma confiança e falou assim, ó, eu quero que você entenda uma coisa, eu não vou conseguir te entregar o telefone que você quer hoje. Mas o meu fornecedor vai te entregar, você vai ficar comigo na ligação. Porque quando ele passar para te entregar, vai até na estação tal. Quando ele passar para te entregar, não fala nem oi com ele, hein? Vai, pega os telefones que você quer para você vender, fica comigo na linha, para mim ter certeza que você já pegou com ele e foi embora. Tá bom? Falei, maravilha. O que você falou para mim? Falei para você vai pegar o telefone dele hoje. Maravilha. Passei a mulher na ligação aqui comigo. Quando ele passou, eu desliguei na cara dela e falei assim, tudo bem, meu nome é Fábio. Quero a partir de hoje começar a pegar aparelhos com o senhor, eu sei que ela vende para você isso. Tem um jeito da gente começar a trabalhar junto. Eu falei assim, maravilha. Não fale nada com ela. Se você puder ainda comprar na mão dela algumas coisinhas, você compra para dizer que você já não pegou meu telefone logo de cara, porque senão vai ficar estranho você parar de comprar de uma vez por todas. A confiança foi tão forte, mas tão forte, que eu pagava os telefones, mas às vezes eu dava 5 mil na mão dele, um exemplo, e ele me dava 10 mil em aparelho, paga depois. Paga depois, chegava em casa, paga depois, paga depois. Chegava em casa, só configurava o telefone e paga depois. Comprando na mão dela ainda, vai o primeiro aviso de Deus. Ela andou comigo na Praça da República, porque eu não podia parar de comprar na mão dela de uma vez por todas, né? Fui lá e busquei um telefoninho na mão dela. Ela falou assim, ó, você quer saber de uma coisa? Alguns desses telefones que você compra, esses telefones, eles possivelmente, não são todos, pode vir dessas pessoas que estão andando aqui, ó. Eu estava andando numa praça com ela. Aí eu fiz o quê? Em vez de eu falar assim, Senhor, eu preciso pular fora dessa situação. Porque eu estou trabalhando com um produto que, infelizmente, é um problema, é um BO. Em vez de eu pular fora de uma vez por todas, porque Deus já tinha me mostrado, olha, você está com um produto na sua mão, porque Deus não é injusto. Ele faz primeiro você entender o que está acontecendo, né? Em vez de eu pular fora, eu olhei para a esquerda, eu vi 17 mil utilizados no cartão da minha sogra. Eu olhei os aparelhos e eu falei assim, eu não posso. Porque olha o tanto de dívida que eu tenho. Olha o tanto de dívida que eu tenho. Eu não posso. E agora o que eu vou fazer? Já sabia de onde vinha, possivelmente, os aparelhos. Eu desacreditava que era uma coisa. Para mim, aqueles aparelhos ali, se fosse uma coisa ruim, no máximo era de caminhão. Tombado na minha cabeça, porque era novinho os aparelhos. Era novinho. Eu falei assim, isso aqui não pode vir na mão de alguém, porque um ladrão, quando puxa um telefone na mão de alguém, ele cai no chão, ele risca, faz tudo. Os telefones tudo zero bala. Eu falei, ele deve estar puxando nas Casas Bahia por aí, né? Não é possível. Mas os telefones zero. E eu tive que encarar o quê? Eu tenho muita dívida, eu não consigo pular fora dela. Para, filho. Foi aí que Deus falou. Ele já ouviu. Foi muito rápido. Depois que eu ouvi de onde estava vindo os aparelhos, foi muito rápido.
Eu lembro que isso aí foi numa sexta-feira. No domingo de manhã, a palavra de Deus, à noite, né? Domingo à noite, uma profetisa tomou o altar. E ela pregou assim: Onésimo foi preso, mas Paulo redigiu a carta para que Filemão entendesse que ele seria justificado. Um dos maiores problemas, meu Deus do céu, eu ouvi aquela palavra, ele foi preso, mas ele foi justificado. Domingo, quando foi na segunda-feira, meu Deus do céu, segunda-feira, o patrão das lojas de roupa falou assim para mim: quer fazer umas propagandas? Boa! Falei, eu vou fazer. Fui fazer a propaganda fora de São Paulo. Falei para minha esposa, que estava em casa: você vai entregar o aparelho para essa pessoa que tem para pregar lá na estação de São Miguel. E aqui eu quero que ela entre, porque ela foi alertada por Deus desde de manhã. Fala, filha. Na segunda-feira, né, fui para a escola bíblica com a irmã Eide, minha cunhada, a irmã Meire e algumas outras irmãs. E a palavra foi Filemão e Paulo. E a irmã Eide virou e falou assim: será que vocês estão preparados para apanhar e dizer que... Virar o rosto, né? Que virar o rosto, virar a face. E eu virei na hora e falei assim: não tô preparada não, péssima ideia. Eu ainda fiz assim com o braço, eu dou-lhe uma na cara, que eu fiquei nervosa na aula. Esqueci que eu estava na aula com a irmã Eide. A irmã Eide falou assim: Yasmina, cuidado que Deus ele faz a gente provar daquilo que a gente fala. Eu falei, não tô convertida ainda. Eu achando que não estava convertida. Mas à tarde eu desliguei para fazer meus afazeres em casa. Meu marido falou assim: Yasmina, você tem que levar o aparelho. Eu falei, tá bom, fiz a unha da cliente, desci na minha cunhada para minha cunhada fazer minha unha. E lá eu estava, eu, minha cunhada e meu irmão. Chegou a missionária Ediane Matos, lá do Rio de Janeiro, para ver nós, que ela morava aqui antes, foi embora. E aí ela falou assim: vamos fazer uma oração, Didi? Porque eu tinha que fazer a entrega e meu irmão e minha cunhada ia buscar as crianças. E aí a irmã Ediane fez uma oração. E quando ela começou a fazer a oração, eu senti um vazio na minha alma, mas um vazio. E ali ela olhou pra mim e falou assim: Yasmina, Deus manda te dizer assim, que tem um ai bem grande em cima da sua cabeça, né? Hoje, Deus entra na sua casa. E ali eu saí dali, parecia que a terra havia tremido. E eu fiquei com muito medo, assim, mas eu ouvi aquela palavra e falei com meu esposo, não sei lá, quando você chegar, nós temos que conversar, porque Deus falou algo hoje. E eu crendo que Deus iria fazer algo. Só que eu não sabia que meia hora depois eu ia estar presa. Eu saí, entrei dentro daquele ônibus e meu marido falava: você tem que fazer a entrega. Eu falava: ai, não tô sentindo de ir. O cara, aí falava pro cara: coloca uma foto, minha esposa tá se sentindo insegura. E o cara veio com a foto, ainda mesmo assim não mostrando o rosto dele. Eu cheguei na estação de São Miguel, uma chuva, mas penso numa chuva naquele dia. E eu entreguei o celular pro cara. Eu sempre fazia as marcações dos aparelhos, né? Se vinha algum aparelho caído, eu marcava, se estava bom, eu deixava separado. Só que por uma evidência, meu esposo misturou os aparelhos, acabou que não saiu o selo e misturou com o que estava bom. E eu levei o que estava caído junto, só que quando ele foi testar o aparelho, estava dando lá que o aparelho era roubado. E aí o cara estava com 2 caras, que no caso eram policiais civis. E ali eu olhei pro policial, né? Eu tava falando com meu irmão, que na época também estava preso, ele tava me pedindo Pix, e falando com meu esposo. E eu falei: meu irmão, não dá pra te mandar Pix, não manda mensagem que eu tô indo presa. Paguei o número do meu irmão, mandei mensagem pro meu marido, eu falei: amor, eu estou indo preso, tô indo pra 32. Ali eu falei, eu entrei na viatura, falei assim: nossa, vou quebrar meu primário, tipo, brincando, porque eu sei de onde Deus já havia me tirado, né? E naquele instante eu entrei dentro daquela delegacia, eu senti o peso de Deus, eu senti a mão de Deus dentro da minha casa, né? E aí eu mandei mensagem pro meu esposo, né? Mandei mensagem pra minha mãe avisando, minha mãe chegou imediatamente na delegacia. E ali eu fiquei. Quando eu tava na sala, um policial veio, me agrediu muito, bateu em mim, cuspiu na minha cara. E ali eu algemada, eles me bateram, meu ouvido sangrava. E aí eu me levantei no meio daquela delegacia e olhava pra cara dele e falava assim: eu te perdoo, porque eu sei que o meu Deus ele vai de encontro com você.
E ali eu tive que provar que quando nós viemos para Jesus, a gente temos que esquecer que a gente foi no passado, porque nós somos novas criaturas. Mesmo que a gente ache que a gente ainda pode alguma coisa, a gente não pode nada. E naquele momento Deus me fez viver a palavra que eu tinha aprendido naquele dia, né? Eu dei a outra face, eu ainda falei que eu perdoava, né? E eu sabia, e eu tive a fé que Jesus ele ia fazer algo na minha vida e na minha casa, mesmo eu não entendendo aquele momento que nós estávamos passando, né? Eu vou passar para minha esposa agora por um instante. Deus visitou a minha tia chamada de Nicinha, lá em Taubaté. E numa visão, ela teve a noção de que no meio dos trovões, alguém dizia assim: eu vou entrar e não peça misericórdia. Eu vou descer na terra e não peça misericórdia. Parecia como Deus estivesse irado, porque eu tinha virado as costas para o evangelho dele, já tinha ouvido da verdade e não tomei nenhuma decisão. Eu vou entrar e não peça misericórdia. Quando ela foi presa, eu ligava para ela e ela não atendia, porque o policial veio e deu voz de prisão para ela, né? O telefone ali com queixa de roubo e furto, né? E quando eu falei assim, como é que alguém vai ser preso e a pessoa não se identifica como policial? Eu liguei para o menino e falei assim, se você não atender o telefone, eu vou brotar aí. Eu estava lá em Mogi das Cruzes e aqui em São Miguel, eu vou brotar aí, né? Aí ele falou assim, não, ela vai atender o telefone aí, pode ligar de novo. Aí o rapaz pegou e falou assim, aqui é polícia, entendeu? Eu não vou começar a colocar em detalhes, né, porque a gente sabe como é que funciona as coisas, mas foi a vontade de Deus. Então, eu falei assim para ele, eu quero saber que ética que você tem. Eu vou aparecer aí na delegacia, porque como é que você dá voz de prisão para alguém e você não se apresenta nem como um policial, entendeu? Porque uma coisa esquisita, porque se a pessoa é tão certa na vida dela, por que ela não compra um aparelho, por exemplo, dentro de uma loja que tem nota fiscal, né? Então, para não ficar aquela coisa tão esquisita, aí ele falou assim, se você quer encontrar com ela, você vem na 32, porque ele desacreditou que eu ia lá. Eu vim para casa, coloquei minha roupa e fui lá para a delegacia. Eles desacreditaram que eu ia lá. Eu falei assim, você não tem ética profissional nenhuma. Porque como é que você dá voz de prisão para alguém, você coloca uma pessoa dentro do carro falando que é polícia, você não está aqui a serviço. Você está aqui comprando um telefone dentro da estação. Eu estou errado, viu, irmãos? Eu estou errado. Porque Deus me falou de onde que estava. Em vez de eu olhar para a verdade, eu olhei para as dívidas e falei assim, eu tenho uma moto que eu estou pagando, eu tenho os alimentos, eu tenho esse dinheiro que eu vou perder todo e eu não consigo fazer será que um acordo com o banco? Eu deixei tudo de lado, todas as possibilidades. Então, né, isso virou aquela loucura na minha vida, mas foi a mão de Deus que trouxe esses caras. Foi a mão de Deus. Colocou ela e levou lá e eu fui para a delegacia. Contei toda a versão. Né? Eu comprando um telefone, isso e aquilo, tudo bem. Ela foi para Barra Funda. Quando ela foi para Barra Funda, ela voltou, no outro dia, Deus deu a liberdade para ela. Deus deu, mas isso gerou um processo que seria uma audiência futura, porque ali ela saiu na custódia, né? Quando ela saiu, no outro dia, rapidamente, uns 2, 3 dias ali, a gente falou assim, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer, né? Aquelas dívidas tão terríveis, sufocando a gente. Eu falei assim, eu não vou continuar vendendo telefone. Eu não posso continuar vendendo telefone. O que eu vou fazer agora? Aí, ela comentou comigo, a gente vai ter que continuar vendendo telefone. Não, eu tenho o que fazer, eu tenho que vender telefone porque é o nome da minha mãe e eu sei quem é a minha mãe. Porque eu já vivi de uma vida bem difícil, né? E a minha mãe, quem conhece a minha mãe sabe que ela é uma pessoa muito difícil. Eu falei assim, melhor a gente vender telefone do que a gente ouvir a minha mãe, né? E eu falei pra ele, então nós vamos ligar pro cara e nós vamos pegar de novo o telefone pra vender, sim. E todo mundo falava, minha mãe falava, não, vocês arrumam outro jeito para pagar, não. E a mãe dele falava, não, dessa vez não vai dar errado, não vai dar errado. Só sei que eu devolvi uma sacola de telefone para ele. Falei, eu não posso, mas eu tive que pegar de novo. Porque eu olhei para as dívidas, eu falei, não vou ter como pegar, vou pegar aquilo que eu devolvi para ele. Quando eu peguei de novo, meu pai, ele adoeceu. Foi. Ele ficou doente, né? Eu fui pro curso, na época eu fazia curso, e por volta das 8 horas da manhã, eu estava saindo pro curso, mas só ele ligou 6 horas da manhã pro meu esposo, tanto que ele não estava respondendo, assim, não tendo coordenação.
Meu esposo ajudou ele a descer as escadas com minha cunhada e ele não estava respondendo. Ele entrou no hospital com um princípio de derrame. Porém, quando nós voltamos ao hospital, ele já estava sendo entubado, né, amor? Foi dia 3 de abril de 2023. Ele já estava sendo entubado, e tanto que o pessoal lá estava procurando, ele não achava, eu achei na lista. E aí, meu esposo parou no meio da rua e falou assim pra mim: Asmínia, eu não me vejo você presa e eu enterrando meu pai. E eu virei pra ele em cima da moto, eu falei: Fábio, se for a vontade de Deus, Deus ele faz a vontade dele. Rápido, meu pai estava bem. E meu Deus, ele disse lá de cima, através da minha tia: não peça misericórdia. Não peça porque estou irado. Não tem problema não. Eu voltei a pegar os telefones porque eu olhei para a dívida, o meu problema é maior do que eu. O que acontece? Peguei os telefones. Agora sim, né? A palavra foi pregada que Onésimo estaria voltando com uma indicação de Paulo, porque agora Onésimo é um cristão, né? Domingo, só que na segunda-feira de manhã, 6 horas da manhã, porque nisso eles são bons, 6 horas da manhã, uma equipe chutando a porta da minha casa. Bum, 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 bum. Abre polícia, abre polícia, abre. E aquele monte de telefone na minha casa. Abre, abre. Eles entraram aqui primeiro, minha mãe estava dormindo, colocaram o fuzil na cara dela. Cadê o Fábio? A mãe falou: opa, tá lá em cima. Eles deram a volta na rua de trás e entraram da minha casa, né? Não convém dizer as coisas que eles disseram assim, o que eles disseram, na verdade, né? Não convém dizer o que a polícia disse. Mas a melhor coisa que eu entendi naquele momento ali, melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens, né? Melhor cair na mão de Deus. E ali eu acreditei que a gente ia sair junto no outro dia. A gente foi levado para 32, chegando lá, tomei um tapão bem forte no peito, né? E aqueles aparelhos eu tive que dar. O que estava acontecendo? Eu falava: senhor, eu trabalho com esses aparelhos, né? Mas não teve jeito. Eles olharam para minha cara e falaram assim: ó, dessa vez ela não vai embora. Dessa vez ela fica, viu? Dessa vez sua mulher não vai ser solta no outro dia, não. Dessa vez você pode aguardar que ela vai descer. E aí eu lembro que eu desci com a minha esposa pro Corró, e eu dobrei o joelho mais uma vez, como eu dobrei os joelhos lá atrás, quando eu pedi para Deus um livramento na cocaína. Ela numa cela e eu em outra. Eu dobrei o joelho dentro da cela e falei assim: ó, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu tenho um coração voltado para a tua presença, eu estou afastado. Mas eu quero pedir uma coisa para o Senhor. Eu não dei ouvidos quando o Senhor me deu o discernimento. Eu olhei para a minha dívida, né? Eu quero pedir para o Senhor uma coisa. Se o Senhor, como mudou a minha vida lá atrás quando eu ouvi aquela mensagem tão rápida, se o Senhor permitir que eu e a minha esposa saia pela porta da frente, eu quero, Senhor, voltar a pregar no metrô. Quero voltar a pregar no trem. Faz eu e minha esposa sair pela porta da frente. Você acha que eu saí pela porta da frente com a minha esposa? Eu fui para a Custódia, a gente saiu de lá, saímos dali da 32, que é Itaquera, fomos para Itaim Paulista. Eu cheguei lá, tinha quatro pessoas dentro da celinha. E ela foi para um espaço onde só tinha mulheres, antes de ir para a Barra Funda para ser julgado, lá na Barra Funda. Quando eu cheguei para Itaim Paulista, ali tinha 4 pessoas, o irmão do cômodo me recebeu ali na porta, perguntou: foi no quê? Eu falei assim: infelizmente eu vim na receptação, eu trabalhava com telefone, eu colocava eles à venda, né? E eu recebia eles e expus à venda, né? Mas para mim, eu pensava que às vezes era um caminhão que tivesse tombado alguma coisa, porque você tem que falar naquilo que você está indo, né? Porque se você for alguma coisa mais forte ali, né? Já sabe. Então eu falei para ele: tá eu e minha esposa aqui do lado. E a Yasmina chorava muito, porque ela sabia que dessa vez ela ia descer. Dessa vez ela não ia sair. E na minha cabeça, eu orando a Deus, eu falei assim: Yasmina, a gente vai sair no outro dia. E ela chorava, até que o irmão foi lá na porta e gritou, né? Do lado assim, não dava para ver um outro, porque era uma do lado da outra. Ele falou assim: Yasmina, fique tranquila, viu? Tá ali faltando alguma coisa aí? Tem colchão para você aí? Se tiver faltando alguma coisa, aqui a gente tem, tá bom? Eu olhei para eles e falei assim: ó, não precisa se preocupar com colchão nada não, porque eu vou lá pro fundo para orar.
Eu fui lá pro fundo para orar. Quando eu olhei para trás, as pessoas estavam todas orando também. Os caras lá dentro, né? E aí eu terminei de orar, preguei para eles, né? E as minas mesmo assim continuavam chorando. E eu me lembro, falei, Senhor, se no outro dia, lá na Barra Funda, na audiência de custódia, eu e minha esposa sair, o Senhor vai me ver nos metrôs, o Senhor vai me ver nos ônibus de novo, Senhor, como o Senhor me chamou um dia. E aí, pode esquecer. A gente foi, 7 horas da manhã, né? Passa lá o... Chegou o carro que leva pra gente fazer a audiência. Meu amigo, um calor dentro daquele carro. E aí eu lembro que quando a gente chegou na Barra Funda, eu tinha falado para Deus, já pode ser a minha audiência, aquele monte de gente. Só para avisar para vocês, antes da gente ser levado no transporte para Barra Funda, quando eu tinha chegado, tinha 4 pessoas num colchãozinho, ali na 50, né? Corrada 50. Ali no Itaim Paulista. No final daquela noite, tinha mais de 50 caras dentro daquele lugar. E eu achava que não tinha como deitar no colchão, porque no final daquela noite estava todo mundo deitado. Meu Deus! E no meio do caminho, eu falava para o Senhor assim, meu Deus. Eu falava como outras pessoas falavam. Olha essa situação aqui, você não tinha nem como respirar. Parece que eles dirigiam de uma forma que parecia que eles queriam que tombasse o carro. Um calor absurdo, daqui para lá, e eles vum, 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 vum. E eu falava, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Eu fiz um voto pro Senhor, eu volto a pregar na tua presença, tira eu e a minha esposa dessa situação. Senhor, tira a gente dessa situação. E a gente chegou lá na Barra Funda, né? Na Barra Funda, os homens de um lado e as mulheres de outro. Você quer falar alguma coisa? Sim. Quando eu fiquei na Barra Funda, eu me lembro que eu já estava ali, já sentia mais lágrima, né? E aí eu sei que eu tive 8 comoção, né? E aí veio a ambulância, eles me socorreram, me levaram para o hospital. E aí ele ia olhando para a rua, eu falei assim, deixa eu olhar a última vez a rua, que eu me lembro que eu olhei para o céu e falei, Senhor, obrigado, que eu vi pelo menos a última vez as pessoas e o hospital, olhei para o céu. E quando eu estava voltando do hospital, eu vi meu esposo saindo com o varal. Ele saiu com o sapato na mão. E eu tava indo no colo da viatura para dentro da Barra Funda. Ou seja, Deus, ele deu uma oportunidade, né? Ela saiu no outro dia. E aí eu lembro que eu saí correndo lá para baixo no fórum para perguntar se o nome dela estava naqueles que receberam a liberdade. Aí eles falaram assim, ela desceu. Ela foi. E, meu Deus do céu, porque primeiro tem um castigo, né? Que fica... Uma semana no castigo. Mas eu também quero deixar bem frisado que quando Deus ele tem um propósito, não adianta a gente correr de qualquer forma, ele vai fazer o propósito na sua vida. Eu me lembro que eu entrei por aqueles portão, estava muito dopada, me deram um colchão novo, me deram tudo, todas as minhas roupas eram novas. O meu colchão era novo no plástico, tudo meu era novo. E as meninas falavam, por que o seu é novo? Eu falava, não sei, mas eu só sei que Deus ele cuidou de mim até entrando por aqueles portões. Então, eu entendi que lá dentro o Senhor ele tinha encontro comigo. Porque aqui fora era muito difícil de eu falar da palavra, de eu querer os altares, né? Mesmo nós, na nossa fraqueza, procurávamos nas consagrações e eu não me via mais assim. Sempre fui uma pessoa muito avivada na presença de Deus e com pouco a gente vai se afastando. Né? Eu quero dizer para você que se você está parado, se você paralisou no meio do caminho, acredite que Deus ele é uma estratégia para te fazer você voltar para o altar. Quando eu subi para o pavilhão, eu entrei lá e eu olhei e falei, nossa, quantas mulheres. E eu me lembro que ali dentro eu comecei a falar de Jesus. Eu me lembro que toda quarta-feira nós começávamos a louvar. E teve dias que eu falava, eu não quero orar, eu só quero ir embora daqui. E as meninas falavam, eu vou orar, vamos cantar. E teve um dia que eu cantei ali e eu comecei a chorar, porque eu não tinha mais palavras para terminar aquele louvor. E eu comecei a orar e aquelas meninas na cela oravam. Então um testemunho que é muito bonito lá dentro também que aconteceu. E eu orava e aquelas meninas tudo no dia... Foi na frente da minha cela, do pavilhão, e gritavam, queriam falar comigo, mas eu não conseguia ouvir a voz delas, porque eu estava numa dimensão tão forte na oração, que elas falaram assim, Yasmina, enquanto você orava, tinha uma nuvem e uma mão.
de frente para a cela. Se você vê essas meninas, fala assim, eu acredito. E ali eu lembro que as meninas choravam, contavam. Naquela mesma noite, Deus me deu uma visão com a moça. O nome dela é Juliana, com apelido Juninho, né? Que ela é sapatão, não sei como que ela tá ainda. Mas eu sei que a partir daquele dia que Deus me levou lá, aquela menina não gostava de crente, não gostava de ir fora de crente. Era até casada com uma menina chamada Ingrid, que a mãe da Ingrid também era missionária. E ali Deus me deu um sonho para aquela jovem. Ela tinha uma audiência num certo dia, eu tive um sonho no dia anterior. E eu vi aquela menina saindo pelos portões, mas ela voltava com uma sacola. E ali eu ia falar o sonho para ela, e ela ficou toda empolgada. Não deixou eu terminar de contar o sonho. E eu contei para as meninas, vai acontecer alguma coisa, mas ela não vai embora de Alvará. E ali naquele dia, foi dia de visita, a mãe da menina foi tentar entrar com a maconha e a mãe dela foi presa e ela foi pro pote. Do mesmo jeito que ela foi, eu vi ela voltando com a sacola na mão, e essa jovem, ela não veio ao Alvará, tanto que pegou uma pena mais alta, né? E muitas meninas que eu conheci lá dentro, ó, Adriana, Luciana, Manu, Ellen, são meninas que eu aprendi a amar, porque você pensa que aqui fora, que verdadeiramente que cristãos são bons, que cristão, é tudo. Eu aprendi a amar todos os moradores de rua, porque as melhores pessoas dentro da cadeia eram os moradores de rua. Eram as mulheres que usavam crack. Eu me lembro que cada uma que me ajudou lá dentro, me deram chinelo, me ajudaram de qualquer forma, lavando as minhas roupas. Eu lembro que eu falava assim, pode ir na sua audiência que você vai embora. As meninas iam para a audiência com minhas roupas e iam embora. Elas falavam assim, as meninas, eu não estou acreditando que eu vou embora. Eu falava, pode ir embora, porque Deus já falou que você vai embora. Teve uma menina, que é a Adriana, lá de Santos. Ela era uma menina muito boa, ela tinha um coração muito bom, assim. E ela era da Macumba. Eu comecei a conversar com ela, a falar de Jesus, a dirigir com ela. Eu peguei uma amizade muito forte com ela. E ela colocou o nome dela, o nome de uma amiga minha no hall, para ir me visitar. E eu falava assim para ela, Adriana, quando aprovar o nome dela no hall, você vai embora de Alvará. E aí ela falou assim, Yasmina, eu não vou embora de Alvará. Ela já estava na guarda, já tinha uns 2 meses na guarda da resposta dela. E eu falei, Adriana, quando aprovar o nome dela no hall, você vai embora de Alvará. Porque a gente entende também que Jesus, ele prepara as pessoas certas para te visitar. A gente pode querer, nós temos amigos, tivemos muitos amigos, né, amor, que nos ajudou muito em oração aqui fora. Mas ali eu entendi que quando foi aprovado o rol, essa jovem foi embora de Alvará. Então Deus usou muito a minha vida lá dentro. E eu sei que por 7 dias que eu estava lá, chegou uma notícia do Espírito Santo para minha vida, do que estava acontecendo aqui fora, né, irmão? E assim, só voltando um pouco, eu acreditei que ela ia sair comigo naquele dia. Eu lembro que eu saí, eu perguntei e falaram que não. E aí eu saí lá fora, tava minha mãe e o pai dela esperando. Quando o pai dela viu que só eu tava saindo, aí já começou a chorar. Virou as costas, saiu chorando pro lado, foi muito difícil, entendeu? E a minha cabeça ali ficou virada, porque meu pai, só para você entender uma coisa, com 7 dias que ela estava lá dentro, meu pai caiu morto. Deus falou lá atrás, não peça misericórdia. Quando Deus tem para fazer alguma coisa aqui para alguém, tá? A desobediência, ela tem um preço muito alto. Para alguém aqui, ó, a desobediência, ela chega a custar até vidas, tá bom? Vidas. Isso aqui é para alguém que está no caminho da desobediência. A colheita, ela é terrível. Paulo disse que, numa certa ocasião, isso para a glória de Deus, tá? Servindo ao Senhor, produzindo no Evangelho, na obediência, diz que tinha tribulações que quase ele pediu para perder a vida, de tão forte que, imagina, na desobediência. A colheita é muito forte, viu? Eu me vi numa situação que o advogado, para entrar no nosso caso, foi um dinheiro de 20 mil reais. Onde que eu vou arrumar 20 mil reais? Eu não tinha visto, eu nunca peguei nem 5 na minha mão. O dinheiro do advogado é 20 mil. Aonde eu vou arrumar isso aí?
Aí eu olhava para a direita e saía olhando para frente. Eu olho para o advogado, é 20 mil reais. Eu olhando para a direita, eu vou ter que agora fazer o velório do meu pai. O caixão do meu pai ali, e eu tenho que pregar no caixão do meu pai. Eu olho para a esquerda, minha mulher está presa lá em Franco da Rocha. Eu olho para trás, os telefones que caíram, porque vinham alguns que eu não pagava, você vai dar conta. Porque parece que estava pressionando outras pessoas no meu fornecedor, e ele começou a mandar pessoas na porta da minha casa. Outra coisa também, eu vi alguns carros passando aí na porta de casa, porque não só os bandidos querem dinheiro, né? Então, para evitar muita coisa, informação nesse vídeo, de todos os ângulos eu falei, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Mas eu comecei a pregar de novo. Eu falei para Deus, se o Senhor tirasse eu e a minha esposa, mas Ele não tirou. Mas eu fiz o quê? Eu comecei a subir o monte sozinho. Eu comecei a entrar na favela de novo. Eu vou falar uma coisa para você, e tem alguém que está me assistindo que vai se identificar com isso aqui. Quando você tem um processo na justiça, nem a Uber te aceita. Você não pode trabalhar nem de Uber. Por quê? Porque quem tem processo na justiça, o passageiro ele pode ter matado 15 pessoas, 30, mas quem dirige, você não serve para mais nada. E eu falava, eu vou trabalhar com o quê? Porque ela estando presa lá, e eu precisava fazer jumbo para ela. E aonde que eu vou arrumar? Eu olho para minha mãe está em depressão porque acabou de enterrar meu pai. Minha mãe com trauma, porque a polícia entrou aqui e apontou uma arma na cara dela, mesmo sabendo que eu não estava aqui. Então você olha por toda aquela situação, você não tem dinheiro, você não tem como comprar comida, você vai para a rua. A única coisa que eu consegui trabalhar era iFood. Só que o meu iFood não tocava, meu. Eu não sabia o que acontecia. Eu ia para a rua, eu fazia R$5. No final de semana, às vezes eu tinha R$50. E ainda tive coragem, uma pessoa, de entrar aqui, quando eu terminei de fazer. Eu não podia visitar ela, porque quando você está no mesmo processo que uma pessoa, você não pode visitar ela. É a minha esposa que estava lá. A única pessoa que podia visitar ela era a sua mãe. E aí você imagina comigo, 50 dias essa mulher presa e eu não posso entrar lá. E aí, uma cabeça de uma pessoa que está lá dentro presa funciona assim, se não vem me visitar, e aí? Se não vem me visitar, está contra mim. E começou a entrar, parece que o demônio começou a jogar tanta seta. E eu tentava escrever carta, e eu falava, eu comecei a passar uma depressão aqui dentro de casa, que eu imaginava que todo dia eles iam voltar dentro da minha casa, e invadir a minha casa. E eu colocava a roupa, o cobertor assim, ó, por cima, eu falava, Jesus, me ajuda, tem misericórdia da minha vida. E eu fazia o quê? Eu ia para a rua para evangelizar também, eu voltava para dentro de casa, eu não conseguia ficar em casa. E eu falava, e agora, o que eu vou fazer? Onde eu vou arrumar dinheiro? Se eu não consigo trabalhar com mais nada, vai abrir a boca para quem? Minha mãe com vergonha, não, sabe? Aquela loucura toda, advogado, me dá dia para você pagar, porque você tem que dar pelo menos R$5.000, entendeu? E até a metade do processo. E eu falando assim, aonde eu vou arrumar? Aí você para e pensa, você tem uma dívida de 17 mil no cartão. Era melhor você ter resolvido isso aí lá atrás. Porque agora já não era só uma dívida, era a dívida de telefone, era a dívida de advogado, era a dívida de tudo. De tudo. Da moto, sabe? Era coisas terríveis. O cartão da mãe dela, porque você olha e fala assim, eu não tenho como fazer o jumbo dela. Entrou uma pessoa aqui dentro, conseguimos comprar um pouquinho de carne moída e colocar dentro daquela tapoé. E eu falei assim, isso aqui que vai ter que ir para ela lá, um pouquinho de linguiça. A pessoa levantou a tapoé e falou, você vai me mandar só isso aqui? É só isso? A pessoa sabe, todos tiveram seus erros, né? Mas a pessoa sabe, você vai mandar só isso aqui? Eu estava com financiamento atrasado, eu sei que não era no meu nome. Mas eu falava assim, eu não tenho como pagar o financiamento dessa moto, eu preciso agora dar um jeito de contribuir com a minha esposa, porque toda a fonte de renda que eu tinha era para ajudar essa pessoa. Mas a pessoa falava, eu quero nem saber, vai atrás do dinheiro. Era todo lado, era todo lado. E o que acontece? Eu não conseguia visitar minha esposa. E aí começou a acontecer aquele negócio assim, sabe? E a minha esposa começava a falar coisas ruins para mim nas cartas. E o nosso relacionamento nunca foi assim, mas ela falava coisas ruins na carta. Eu entendo que lá dentro a mente de uma pessoa não é uma mente normal que está presa, mas começou a vir coisas muito ruins de lá de dentro. Coisas ruins, né? E eu não conseguia visitar. Porque ela também tirou o meu nome, de tão ruim que foi, ela tirou o meu nome de visitar. Fala isso aí. Ele mandou uma carta pra mim, um telegrama falando pra mim assim, Cotô, eu acho que eu não vou conseguir te visitar mesmo.
Aí eu mandei uma carta pra ele, se você não vir me visitar, você já sabe o que vai acontecer, né? E aí eu tirei o nome dele do hall, falei, vai vir me sabe o que era o nome dele no hall? Fui e tirei o nome dele do hall. E aí teve um certo dia um dia que eu tirei o nome dele do hall, na segunda-feira, desceu o nome. Na outra segunda-feira, a diretora me chama no presídio, na sexta-feira, e fala assim pra mim assim, Yasmínia, o negócio é o seguinte, o nome do seu esposo foi aprovado no hall. Só que você tirou o nome dele do hall. E por que você tirou o nome dele do hall? Eu virei pra ele e falei assim, ele falou que não ia vir me ver, tirou o nome dele do hall. Você não vai vir me ver, por que eu quero o nome dele do hall? Ela falou, o que você quer que eu faça? Eu falei, faz o que você quiser. Porque eu tava muito fria, sabe? Era tantas notícias, tanta coisa. E eu fiquei com muita raiva também que o pai dele havia falecido. E eu falei pra ele, ainda na Barra Funda, se o pai dele viesse a falecer, pra ele me contar. Né? Nem que seja por carta pra me saber. Mas Deus foi tão bom comigo que com 7 dias eu vi num planto de choro. Eu senti como se a alma do meu esposo tivesse saído do corpo. Eu chorava dentro daquela cadeia. Eu falava pra minha amiga, eu falei, Ellen, meu sogro, ele faleceu. Ela falou, não, Asmina, não faleceu. Eu falei, ele faleceu porque o Espírito Santo acabou de me falar. E minha mãe ia me visitar, meu pai ia me visitar e ninguém me falava nada, né, sobre o falecimento do meu sogro. Eu falei, eu sei que ele morreu. E o povo falava, você tem que falar com ele, não, seu sogro tá bem, tá tranquilo. Eu falava, não, meu sogro, ele morreu, eu sei que ele morreu. E a diretora falou pra mim assim, então tá bom, vou fazer o que eu quiser. Eu desci pro pavilhão, só que quando foi no domingo eu recebi a visita deles, foi na sexta-feira. Eles não deixavam, assim, eu fiquei 50 dias só chorando na porta da cadeia. Todo mundo entrava, só eu ficava lá fora. E eu ficava dizendo assim para Deus, Deus tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Eu lembro que eu subi em cima do monte e eu falei para Deus, é melhor o Senhor me matar. Porque eu desobedeci o Senhor de verdade. Eu sei que a sua mão é uma mão muito pesada, Senhor. Se o Senhor puder me matar, me mata. Eu lembro que começou a vir uma dor tão forte contra o peito, tão forte, eu falei assim, eu acho que eu vou cair aqui em cima do monte, né? No dia do velório do meu pai mesmo, sabe? No velório não, no dia que eu recebi a notícia de morte, até do meu pai, Deus foi cuidando de mim nos detalhes, porque ela estava lá dentro, e minha cabeça estava como, né? No dia que o meu pai, eu recebi a notícia do meu pai, minha irmã ligou para mim, eu estava dentro do trem. Aí minha irmã ligou para mim e falou assim, ó, você tá vindo embora? Aí eu falei assim, tô indo. Aí eu falei assim, aí ela desligou e falou assim, então tá bom. Aí ela ligou de novo e falou, você tá vindo embora? Aí eu falei assim, eu tô indo embora, né? Aí ela desligou de novo. Aí eu olhei pro lado, tava todo mundo de boa dentro do trem, porque já tinha acabado aquele negócio de máscara dentro do trem. Eu olhei para um cara todo de branco dentro do trem. Bem carequinha, meu pai era carequinha, né? Mas olha o sinal. Um cara todo de branco dentro do trem com um monte de flores assim, ó. Sentado e olhando para frente. Aí eu olhei pro meu sogro, porque eu fui dar baixa né, baixa na captura que a gente chama, quando você sai da cadeia, você tem que mostrar que você realmente não está fugitivo, né? Você tem que dar uma baixa lá no documento. É lá na luz. E aí, voltando dessa situação, aí eu falei assim, ó, a minha irmã tá me ligando, porque é um sinal. Falei por isso. Olha o cara sentado lá dentro. Ela vai me ligar de novo, só que antes dela me ligar de novo, para falar que meu pai já morreu, eu vou deixar uma mensagem dentro desse trem aqui. Eu preguei dentro do trem, terminei de pregar, as pessoas ficam olhando sempre assim, né? Quando você fica parado no canto, termina de pregar, a mensagem tocou o telefone. E as pessoas olhando, quando toca o telefone eu atendo, ela falou assim, o pai não aguentou e ele morreu. É muito difícil, Deus cuidou de todas as formas, isso com 7 dias ela lá dentro, né? É muito ruim, a desobediência é muito cara, é muito cara. É muito cara. Eu visitava ela, não podia entrar, eu ficava na porta do presídio chorando, evangelizando as pessoas lá na porta, olha como é que Deus faz, né? Evangelizando as pessoas lá na porta. E quando eu mandava a carta para ela, eu falava assim, eu estive a visita toda do lado de fora chorando e orando a Deus. As pessoas viam que eu orava do lado de fora, né? Os caras que ficavam lá em cima, os guardas, nas torres, via eu do lado de fora orando, né? Então eu não podia entrar porque eu estava no mesmo processo que ela. Mas quando permitiram eu entrar para ver ela, né, eles deixavam ver ela somente 2 horas. Parecia que era, 10 minutos. Eu entrava para ver ela,
2 horas. A primeira vez que eu entrei para ver ela, parecia que eu nem conhecia mais ela. Eu desacreditei que ela sentou na minha frente assim. Aí ela falou, e aí? Será que compensou a gente vender esses telefones? Foi a pior coisa da minha vida. Foi um negócio muito louco mesmo. Não sei explicar, não. Não sei. Parece que eu não conhecia nem o rosto dela. Ela emagreceu de uma forma também, né? E aí eu falei para ela assim, olha, eu não sei nem explicar para você, meu pai morreu, né? Ela ficou nervosa por causa disso também, porque eu queria que eu contasse para ela. Mas como é que eu vou falar para alguém que morreu? A pessoa está com um monte de B.O. lá dentro da cadeia. Vou falar para ela que meu pai morreu, né? E ali ela quebrou aquele coração de pedra, me abraçou, chorou. E dali em diante eu não vi a hora de chegar o sábado sempre, para eu poder ver a minha esposa 2 horas. Eu chegava em casa e falava assim, eu podia ver ela 24 horas. Eu podia dormir abraçado com ela. E eu dormia com uma depressão, uma crise de ansiedade aqui com medo. Dentro dessa casa foi uma reviravolta muito grande. E foi aí que eu comecei a pedir para Deus, Deus me dá um sinal. Eu entrava dentro das igrejas, ninguém parece que nem me via. Me dá um sinal, ninguém falava nada para mim. Mas um homem que também está esperando esse vídeo. Um homem que não sei quem ele era. Eu subi no monte que parecia que eu ia morrer porque eu pedi a morte para o Senhor. Eu entrei no meio dos matos e escutava esse homem orando e falando bem alto, mas o alvará de soltura vai cantar. Vai vir o alvará de soltura. E eu falei, meu Deus, quem é esse homem que está orando do jeito que eu estou precisando? Irmão Mário, ancião da Congregação Cristã do Brasil, estava com a família dele reunida orando. Eu falei, onde ele está? Procurando. E eu fiz o quê? Eu tão humilhado porque eu não tinha dinheiro para mandar as coisas para ela, e sabe, humilhado porque não tinha dinheiro para pagar o financiamento, não tinha dinheiro, sabe, para nada, para pagar advogado, e eu no chão, aquela chuva às vezes no monte, mas aquele irmão orando, e eu olhava ele orando dentre as pessoas, eu falava, que coisa maravilhosa, eu sabia que o poder de Deus estava naquele grupo de pessoas, eu olhei aquilo ali, eu falei assim, Senhor, eu queria muito entrar ali, ele falava, e o alvará vai cantar, a esposa dele olhou para ele e falou assim, bem, aquele menino está atrás daquela árvore ali chorando. Vamos chamar ele para a gente fazer uma oração por ele? E aí ele falou assim, pode vir aqui. Ele me recebeu. Começou a orar, olhou para mim e falou assim, em junho vem a sua vitória. Em junho. Eu desci com o alvará de soltura na mão e falei para minha mãe, em junho as minas vai sair. E era uma coisa impossível, porque de tanto telefone que caiu, né? Foi apresentado lá, era uma coisa tipo de 8 anos, sabe? Não tem como. 12 anos. Eu falei, mãe, ela vai sair em junho. E minha mãe fraca também, sabe? Sem força. O engraçado de tudo é que ali na geladeira ali, tem um papel pendurado na parede, tá vendo? Ali, no mesmo dia, Deus visitou minha sogra no quarto e falou pra ela assim, ela vai sair entre dia 10 e dia 15. E ela foi e anotou, tá no papel anotado até hoje. E eu saí dia 12 de julho. O alvará de soltura dela, o advogado me ligou no dia dos namorados e falou assim, ó, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu falei assim, qual que é? Fala. Aí ele falou assim, ó, a ruim é que você vai ter que comprar um presente de dia dos namorados. A boa é que a sua mulher, ela recebeu um alvará de soltura, né? Mas eu lembro que eu gritava muito, eu chorava muito, eu falava muito alto, eu falava, Deus, tira minha mulher de lá, Senhor. Eu recebi amigos que atravessavam provas semelhantes à nossa, né? Que eu quero mandar um corte aqui, um abraço pro Diego também, Adriele, seus filhos, foram pessoas que segurou na minha mão. Eu não tinha como, e eu não contei isso aqui, eu não tinha como fazer o jumbo da minha mulher. Deus levantou uma moça, que a irmã dela estava presa com as minas lá dentro. Ela fazia a compra das minas e fazia a minha compra também. Fazia a compra das minas e fazia a minha compra também. O Diego às vezes me ajudava, comprava as coisas, mas o Diego era um cara que se uniu comigo na oração. Eu lembro que eu subi um monte, nunca na minha vida. Eu fui sempre aquele jovem que pregava no metrô, lembra? Mas nunca que eu subi no monte da minha vida e aconteceu isso aqui quando aconteceu depois. Esse ato de prisão, tudo, sabe? Eu conheci o Deus dos vales. Porque eu subi no monte para orar, eu lembro minha esposa presa, né? E quando eu orava, eu falava, Deus me socorre, a terra começou a tremer. Eu falei, vai desarmar esse monte inteiro.
E eu falei para minha mãe, a senhora está sentindo isso? Ela falou assim, não estou sentindo nada. Eu falei, está sentindo não. E a terra tremia. Dum, 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 dum. Sabe o que é isso? A terra tremer. E eu falei, vai desabar esse monte por 2 vezes em cima do monte. Até que numa noite um juiz me visitou, em sonho, com 2 homens ao lado dele, igual Um Segredo nos Carvalhais de Mané, que foi um livro que eu escrevi. A teofania, uma coisa linda. Deus me visitou como um juiz de uma placa. Assim, ó, e 2 homens do lado dele. Ele falou assim, ó, aquilo que eu prometi para você, eu sou fiel para cumprir. Chegou o mês de junho, no dia dos namorados, eu recebi o alvará de soltura da minha esposa. De lá em diante, nós nunca mais paramos no Evangelho. Essa situação faz 1 ano e pouco. Para nós parece que faz 5 dias, porque parece que eu não tive nem tempo de ter a chance de fazer o velório do meu pai de forma digna, que é tanta coisa preocupada na cabeça. Até hoje eu acordo chorando, né? Mas uma coisa Deus nos entregou. E eu lembro que poucos dias depois, a gente aqui em casa, né, dormindo, veio aquele anjo e me visitou de madrugada, me dando um dom muito forte, né? Como eu comentei com os irmãos que estão aqui do canal Semeando Vida, né? Lá atrás, por mais que era uma pregação de evangelho, era uma pessoa que não tinha muita experiência. E a experiência é uma coisa que o ser humano precisa ter com Deus. Agora, de hoje em diante, assim, a gente entende que Deus, Ele é um Deus que fala na terra. É um Deus que cura. Por exemplo, nesse sonho que eu disse para você, eu vi no sonho a janela aberta do quarto e a janela se abriu. Minha mãe estava em cima da cama e jovens começaram a atirar contra minha mãe. Eu lembro que minha mãe, com umas vestes toda branca no sonho, começou a sangrar naquela cama e ela começou a desfalecer caindo. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei para as meninas, meu Deus do céu, o que está acontecendo agora, esse sonho? E aí eu fui lá, abracei minha mãe, corpo com corpo, eu olhei para cima e falei assim, Deus, se o Senhor é o Deus que me deu dom de maravilhas, eu quero que o Senhor ressuscite a minha mãe aqui agora. Minha mãe morta, todo o sangue na cama secou, ficou branco. Minha mãe ressuscitou. Por que eu estou falando isso aí? Porque eu disse que esse testemunho aqui é dividido em 2 partes. Porque Deus me visitou, deu uma ferramenta para mim, para minha esposa, com coisas terríveis. Essa é a primeira parte do testemunho. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui no ministério, eu e a minha esposa, porque nós ouvimos falar de um pregador que sempre foi nos estádios, né? Pastor Maquias Santos, um abraço para o senhor. Nem nos conhecia direito, nunca sentou com a gente numa mesa. Ele foi num culto pregar. A mulher caiu no chão lá e ele começou a tirar de dentro da barriga dela um tumor. Um tumor. Eu saí de Guaianazes aqui com uma motinha Chinerais, 50 cilindradas. A motinha fazia assim. Eu falei, meu Deus, vai tombar, pai. Vai tombar. E a motinha tremendo, Chinerais tremendo. Não vai dar. Ele falou assim, pode vir que é o sacrifício. Um homem conhecidíssimo, famoso, rapaz, um homem usado na mão de Deus. Ele enfiou a mão e tirou. Eu vi, eu estou falando que eu vi, do jeito que as pessoas não gostam de ser enganadas. Eu vi o umbigo se abrindo, ele tirando as coisas de dentro. Daqui a pouco ele me grita no meio daquele culto lotado de gente, todo mundo assustado. Ele falou assim, cadê o homem que veio de Guaianazes? Cadê o jovem que veio de Guaianazes? Vem aqui. A multidão se abre no meio. Ele falou, vai lá e tira de dentro dela o câncer. Vai lá. Quando eu enfiei a mão, eu vi que quando saiu na minha mão, era um tumor, não sei que negócio, aquele preto se desfazia em pele. Eu puxei aquele negócio, ele falou, saiu coisa grande, hein? Agora diga assim no meio de todo mundo, Deus, é assim que eu quero ser usado. É assim que eu quero ser usado. E eis aqui, a gente divide esse testemunho em 2 partes. A primeira, a desobediência. E na segunda parte do nosso testemunho, eu quero refazer um vídeo com vocês. Porque um dia, vocês vão ver que vai ter tanta gente, tumor saindo para fora. Eu acordei de manhã, viu? Eu acordei de manhã. E eu ouvi a voz de Deus como nunca tinha ouvido na minha vida. Estou falando de forma audível. Deus, do jeito que você está me ouvindo a minha voz aqui, eu ouvi a voz de Deus falando comigo no meu ouvido assim, ó, desse jeito, presta atenção. Estou mudando o seu endereço. E ainda mais, eu escutei a voz de Deus falando assim comigo depois, numa outra manhã, 2 vezes.
A voz falou assim comigo, tumor na cabeça. Sabe, só para a gente entender uma coisa, é como se eu estivesse pregando em cima de um altar, ou eu estivesse no meio de pessoas, e eu fosse orar por alguém, e aquela voz viesse, e eu soubesse que ela era de Deus. É Deus afiando. E eu fui para um monte com um pastor, e o pastor Paulo, da Carruagem de Fogo. Ele lá em cima do monte, ele falou assim, ó, Deus manda te dizer que ele está afinando o seu ouvido para ele começar a falar com você. E é dito e feito, é o início de um ministério. É pouca coisa, é pouca coisa. Eu estava em cima da moto fazendo umas entregas esse dia de iFood, né, Azulina? E aí, eu estava em cima de uma moto, a moça até quando assistir que eu vou mandar para ela, eu estava em cima da moto, eu escutei quando a voz de Deus veio e falou comigo assim o nome, Frida. Falei, não conheço ninguém com esse nome. Eu ouvi, rapaz. Do jeito que você está ouvindo no vídeo aqui, eu escutei a voz de Deus falando comigo assim, ó, Frida. Falei, será que isso é um nome? Será que é um nome isso aí? No culto à noite, quando eu assumi o altar para me pregar, olha para você ver, eu nunca vi ninguém com esse nome. Quando eu assumi o altar para me pregar, eu olho a tela do meu telefone, eu nem mexo em Facebook. Eu olhei para a tela do Facebook, daqui a pouco chega uma solicitação de uma pessoa com o nome Frida. Quando eu olhei, eu senti uma ousadia de profetizar. Existe uma colheita séria na sua vida. Quem está me ajudando muito é o apóstolo Johnny também. Johnny, da divisão de Minas para Bahia. Um homem terrível, usado na unção de Deus. Está me ajudando a destravar os dons que o Senhor me entregou, porque sozinho ninguém consegue não. Mas essa mulher mandou a solicitação e falou assim para mim, ó, à noite, nem sei de onde você é. Eu estava aqui mexendo no Facebook, olhei para você, mandei a solicitação do nada. E você me mandou essas palavras. Tá aqui os prints, se quiser, mostra aí tudo depois. É o início de um ministério. Deus tem coisas grandes para fazer. E eu quero muito dizer para você, muito, a desobediência, ela tem um preço muito alto. Quero falar, a gente hoje passou por essa audiência. Na audiência, né, foi provado que a gente trabalhava com aparelhos que eram do crime. E a nossa audiência, a juíza, não teve misericórdia. Ela colocou para 4 anos e 2 meses. Ou seja, ela pediu para a gente voltar para a cadeia mais 7 meses. Mas eu lembro que eu atravessei um ministério que eu não dei nem nome na porta. Roberto Ruiz, que fez um corte do vídeo também para abençoar a nossa vida e colocou lá. Atravessei as portas daquele ministério, 120 quilômetros de distância. Daqui a pouco, o homem assume o altar e fala assim, nem sei o que eu estou fazendo esse altar aqui. Porque ele só vai de quarta, acho que domingo, alguma coisa assim. Mas na terça-feira ele não ia. Ele assumiu o altar e falou assim, eu não sei nem o que eu estou fazendo assim. Mas quando eu falei cadeia, porque eles estavam cantando cadeias quebrar, ele falou assim, quando eu falei cadeia, eu vi você dentro de uma cadeia, jovem. Fica de pé. Aí Deus tomou a boca dele e falou assim, eu te coloquei lá. Minha esposa estava aqui do lado. Coloquei vocês lá para proteger vocês. Foi para proteger vocês. Derramou um óleo na minha cabeça e falou assim, ó, hoje você sai daqui como um profeta. Eu quero fazer uma oração final, viu? E dizer para alguém aqui, em Lucas 11:10, que é o que pede recebe. O que busca ele acha, que bate a porta será aberta. Se você estiver em alguma situação da sua vida, que você olha e você fala assim, Senhor, não dá, não consigo, pede para Deus. Pede porque Ele tem como fazer você sair dessa situação. Senhor, meu Deus e eterno Pai, eu apresento aqui essa pessoa que está ouvindo esse testemunho. O teu sangue, ele tem poder. E o Senhor pode fazer com que essa pessoa, meu Pai, que está ouvindo esse testemunho, se desembarace desses laços. Merlaruda de você, que é do Lalurazu de Mavoís. O Senhor entra dentro dessa casa hoje e faz mudança dentro desse lar. Porque a tua palavra tem poder. E como me escolheste a este também. No nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Quem sabe no ano de 2025 já é o ano para a gente andar de avião, pelo menos, a primeira vez. Vou deixar o contato aqui para vocês. Meu contato, eu congrego no setor 39 da Parada 15 de Novembro, o pastor Heloísio, né, um pastor muito amigo, né, e graças a Deus ele não nos impediu, né, foi um pastor que abençoou a nossa chamada. A gente tem ido bastante para o interior de São Paulo para pregar também, né, e eu quero deixar aqui o contato para vocês. 11 96619 6431, WhatsApp, tá bom? E o Instagram também é Fabinho Bittencourt,
Fabinho Bittencourt, né? Aí vocês vão ver que mais abaixo, no Saiba Mais, eles vão deixar as informações, mas pode nos chamar. Porque se tiver uma guerra parecida, nós cai para madrugada e nós vamos orar e Deus vai dar vitória para vocês, tá bom? Todos os processos da justiça estão caindo por terra. Que Deus abençoe a vida de vocês. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.